e de quantas semanas vocês estão. Vocês podem colocar aqui a idade gestacional do dia que vocês estão indo para a maternidade, tá? Então, esse plano de parto, ele vai ser construído e ele vai ir com vocês para a maternidade no dia, de preferência levar 2 vias, tá? Para a maternidade quando vocês forem, tá bom? Aqui colocar se vocês têm alguma alergia ou alguma outra particularidade também, uma restrição alimentar, alguma coisa. Então, note que o objetivo do plano de parto é deixar essa atenção cada vez mais individualizada, né, cada vez mais integral para vocês. Porque toda mulher tem direito, independente se ela tem no SUS, se ela tem no particular, tá? E nós temos condições de oferecer isso para elas também. Bom, então aqui no meu parto eu desejo, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam. No parto eu desejo, a gente vai começar a destrinchar tudo que os principais pontos da assistência, tá? Esse modelo de plano de parto é um modelo que, inclusive, a gente usava na maternidade de Bairro Novo, que foi um modelo de uma pesquisa que eu fiz, e que, se no final dele vocês acharem de alguma coisa que vocês já leram, que vocês desejavam, que não contemplou aqui, a gente pode conversar e vocês podem incluir também, tá? Esse plano de parto, ele já está ajustado, digamos assim, aos protocolos das maternidades. Então, uma coisa bem importante a gente entender, que as maternidades, elas possuem protocolos também, né? Então, quando a gente vai para a maternidade, nós entramos numa instituição que trabalha com protocolos de segurança, com protocolos de assistência. Então, esse plano de parto, ele não pode fugir muito também das possibilidades da maternidade, né? Por exemplo, eu quero ter meu bebê na banheira. Nós temos maternidades públicas que oferecem banheira, nós temos maternidades públicas que não oferecem banheira, e nas privadas a mesma coisa, né? Tem umas que oferecem, outras que não. Então não adianta a gente colocar no plano de parto que eu quero uma banheira se a gente sabe que a estrutura que a gente não vai ter, tá? Então a gente também precisa compreender o ambiente que a gente vai estar indo ter esse bebê, para também não colocar coisas que não vão ser cumpridas até mesmo por falta de estrutura e tudo mais. E também não adianta a gente colocar no plano de parto questões assim que sejam muito, por exemplo, a questão de vacina, que são mais particulares, tem que conversar com o pediatra, às vezes de mãe que não quer vacinar. A gente sempre estimula a vacinação, porque a vacinação ela é para proteger o bebê e é um direito da criança, né? Mas são questões às vezes muito particulares que acontecem, por exemplo, no parto em casa, que não compete a gente ir na maternidade e exigir, porque nem sempre serão atendidas por questões de protocolo e de segurança mesmo da mãe e do bebê, tá? Bom, aqui, então, no primeiro item, a gente coloca assim: por quem que eu quero ser acompanhada, né? Então, ser acompanhada em todos os momentos pode ser o pai do bebê, pode ser a irmã, pode ser a mãe. Então, a lei do acompanhante, ela é uma lei que existe desde 2005, né? E muitas mulheres só foram ter conhecimento dela em 2011, depois do documentário do nascimento do parto, da pesquisa Nascer no Brasil, que escancarou essas realidades, e aí começaram a se entender que a mulher sempre teve direito a um acompanhante no parto, e muitas maternidades antes só permitiam mulheres, né? Então é uma lei federal, é a lei, não vou dizer o número certinho que eu não lembro, mas é uma lei de 2005, tá? E que ela diz o seguinte, que toda mulher tem o direito de ser acompanhada durante a gestação, o parto e o pós-parto por um acompanhante da sua escolha, né? Então pode ser o pai, pode ser... Eu já acompanhei parto com mulheres que levaram o pai delas, porque é a única pessoa que tinha para acompanhar. Então, literalmente, é quem a mulher escolhe. Inclusive, se o pai do bebê for menor de idade, ele pode acompanhar também, ela tem direito, mesmo ele sendo menor de idade. Aí, quando são outras pessoas, que não é o pai da criança, ele tem que ser menor de idade, tá? Então, seria essa a exceção, tá? Então, ser acompanhado em todos os momentos. Isso aqui já diz o quê? Eu não quero ficar sozinha em nenhum momento do meu trabalho de parto e do internamento, porque justamente para diminuir as chances de violência obstétrica e também para dar segurança para a mulher, porque é o acompanhante dela que ela conhece, não as pessoas que estão na maternidade. Então, a mulher, ela precisa de segurança para parir, né? E eu, estando acompanhante junto, a gente, ganha muito espaço e essa mulher fica muito mais segura e tranquila. Então, a presença do acompanhante deve ser estimulada sempre, tá? Então, o nome de quem vai acompanhar vocês. Ser chamada por, né? Nem sempre a mulher gosta do primeiro nome, do segundo nome, né? E às vezes ela tem uma forma que ela prefere chamar, ou às vezes até por carinho aqui, acaba abreviando o nome, a mulher não gosta. Então é sempre importante colocar como que você quer ser chamada, e principalmente para evitar o tal do mãezinha, né? Porque muitas mulheres vão lá, tem seus bebês no parto, às vezes de várias horas, um bebezão, e aí fala assim, mãezinha, né? A gente sabe que não é por maldade da equipe, mas todo mundo quer ser chamado pelo nome, né? Por aquilo que se sente melhor.
Então não é mãezinha ou paizinho, né? É pelo nome. Aqui a gente tem no próximo item o ambiente. Então, como que eu desejo esse ambiente? A gente sabe que, infelizmente, os cenários das maternidades às vezes é de muito fluxo, de muita mulher, de pouca privacidade, mas se a gente for toda mulher levar o seu plano de parto e for exigindo esses direitos, as maternidades, ela aos poucos, e a gente já vê uma transformação acontecendo nos últimos 5 anos, que elas vão se ajustando a esse processo, né? Como exemplo, Maternidade do Trabalhador, que hoje tem o Anexo da Mulher, o Bairro Novo, né, que também tem a suíte de parto, que se Deus quiser vai voltar a funcionar, o Hospital de Clínicas, que já tem um plano aí para ter um centro de parto normal e anexo. Então, eles estão se mexendo, se espertando para estar aí se adequando a essas necessidades da mulher, porque as evidências mostram que facilitam o processo de parto. Então, como que você deseja o ambiente? Ambiente com pouca iluminação, ambiente claro, ambiente silencioso. Ambientes com pouca iluminação, eles vão auxiliar na concentração. Então, o parto, ele acontece mais fácil, mais suave para a mulher que está concentrada, para a mulher que está internalizando ali o processo de parto, né? E ele vai acionar a parte primitiva do nosso cérebro, o parto ele é muito primitivo, né? E o parto é uma coisa que acontece, é uma porta que abre para dentro, a gente sempre fala assim, ele é instintivo. Então, toda vez que eu tenho pouca iluminação, eu deixo a mulher mais concentrada, né? Então, ela consegue caminhar melhor nesse parto, esse parto evolui de uma forma mais rápida. Junto com o silêncio, que também vai auxiliar nesse processo de calma da mulher e de concentração, né? Ou se para você não, ou se você prefere um ambiente mais claro, né? O ambiente mais claro, ele te deixa mais alerta. Então, às vezes, ele é melhor para um expulsivo, para o momento que o neném está nascendo, que dá aquela descarga de adrenalina, tá? Então, aqui vocês colocam como que para vocês seria melhor esse ambiente, tá bom? Fotografar meu trabalho de parto. Toda gestante tem direito de fotografar o seu trabalho de parto e assistência, né? O seu trabalho de parto, a sua assistência, às vezes pode pedir para a equipe tirar foto para vocês, porque é um momento único, né? É ideal que evite tirar foto, né, às vezes do espaço, ou até mesmo dos profissionais que estão ali junto, sem autorização, não deve ser tirada, mas do seu bebezinho, do seu parto, e muitas vezes a própria equipe tira foto para vocês. Então, vocês podem colocar se vocês desejam ou não ter foto no parto, tá? Oi? A professora Simone fez uma consideração aqui, olha, que a gente sabe que agora, durante a pandemia, alguns hospitais não têm permitido acompanhantes, né? Por conta do risco de contaminação, e aí a gente tem que considerar essa situação agora, nesse momento. Então, na verdade, o acompanhante ele não está proibido, tá? Como o acompanhante é um direito e é lei, eles restringiram um pouco a presença do acompanhante, mas no parto eles não restringiram, né? Então, assim, a mulher entrou em trabalho de parto, foi para a maternidade, o acompanhante vai entrar junto com ela, vai acompanhar o trabalho de parto, e assim que o bebê nascer, que ela se organizou ali, aí o acompanhante sai, né? Algumas maternidades estão agindo assim, realmente, mas não está cortada a presença do acompanhante de todo o processo, tá? Sim, a Jade também comentou aqui, olha, que a maternidade do SUS de Araucária não permite que suba com o celular e nem que tire fotos, mesmo que seja só da mãe e do bebê. Isso aí tem que ser conversado. Você pode, inclusive, ir com seu plano de parto antes da maternidade e pedir para conversar com o profissional da maternidade sobre o seu plano de parto, mesmo sendo a maternidade do SUS mesmo, tá? Então, você pode e deve conversar, porque, assim, tem que ser questionado por que eu não posso entrar com o celular. O que acontece que eu não posso ter foto do meu parto, né? Ou até mesmo a equipe, às vezes, fotografa para vocês o parto no celular deles e passa para vocês. Alguns hospitais também fazem dessa forma. Então, é interessante ir no hospital, na maternidade, e conversar como que funciona lá, tá? Então, não é uma coisa engessada, tá bom? Eu tô falando mais da realidade de Curitiba, que é a realidade que eu conheço um pouco mais, tá? Sim, a Joyce está fazendo uma pergunta aqui, olha... Ela pergunta se ela pode escolher não ter o parto como residente, que a última experiência foi aterrorizante, e no caso dela vai ser cesárea. Tá, ela tem o direito sim, tá? Então, assim, se ela não se sente segura com o profissional que está lá atendendo, esse residente ele vai ter o superior dele, vai ter o imediato dele, né? Ou vai ter um residente já de um ano mais avançado, que vai estar responsável por ele naquele plantão, e a mulher ela tem direito de escolher o profissional que ela vai ser atendida. Então, se ela não se sente segura com aquele médico, se ela não se sente segura recebendo aquele atendimento,
a maternidade tem que dar essa segurança para ela, e ela nunca vai ser só um profissional, até porque não se faz cesárea sozinha, né? Então ela tem direito de pedir que seja outro profissional, sim. Salvo em caso de emergência, aí é o profissional que está na linha ali de frente para fazer o atendimento. Mas se ela se sentir insegura, ela tem que abrir isso no momento, e ela tem esse direito, sim. Tá, ok. Obrigada, Larissa. De nada. Posso passar? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Pode passar. Tá. Então, beleza. Aqui, desejo me movimentar durante todo o trabalho de parto. Parece bobo, né? Mas até pouco tempo atrás, muitos profissionais não deixavam as mulheres levantar da cama porque o bebê ia escapar. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Então, as mulheres passavam o trabalho de parto inteiro deitadas, quietinhas, né? E não deixar a mulher se movimentar no parto, e que movimentar alivia muita dor também, né? Não deixar a mulher se movimentar no parto também é um tipo de violência, porque assim, se ela está entrando no trabalho de parto, um trabalho de parto saudável, ela tem que ter liberdade de movimentação, de ir e vir, né? Vai ter um ambiente certo da maternidade onde ela pode estar circulando, mas ela deve se movimentar, então a gente estimula o movimento no parto, porque o parto, ele é movimento. O bebê precisa de movimento para nascer, a pelve precisa de movimento para ajudar o neném a passar, e o bebê ele vai descendo igual um parafuso no canal de parto, né? Então, toda vez que a gente se movimenta, além de aliviar bastante a dor quando a mulher caminha e se mexe no parto, ela faz o parto caminhar mais rápido. Então, mulheres que passam o trabalho de parto todo deitado, sentada, são partos que demoram mais para o bebê nascer, né? E o trabalho de parto que está em movimento, que a mulher está se movimentando, ele acontece de uma forma mais rápida. Porque é como se a gente fosse fazendo uma peneira, assim, com o quadril da mulher, e esse bebê fosse se encaixando até chegar ali no canal de parto e evoluir ali para o nascimento, tá? Então, antes não deixavam as mulheres se movimentar no parto. E a gente sabe que isso não pode acontecer, né? Você tem o direito de se movimentar, e quanto mais você se movimentar no seu parto, agachar, caminhar, sentar na bola, ir para o chuveiro, mudar de posição, isso vai ajeitando a pelve e vai ajeitando o bebê no canal de parto. Logo, quando eu aumento, eu diminuo esse tempo de trabalho de parto, faço esse parto caminhar de uma forma mais saudável, mais rápida, eu diminuo as chances do uso de ocitocina, porque às vezes mulher que não se movimenta, o parto enrosca, e aí os profissionais querem fazer nascer e vão querer colocar ocitocina, que é aquele soro que dá dor, né, que aumenta a dor. Então, se eu me ativo nesse parto, se eu me ativo nesse parto, esse parto vai acontecer de uma maneira mais simples, de uma maneira mais saudável, e eu vou diminuir as intervenções, diminuir o número de toques vaginais, porque nem sempre a mulher vai estar lá para ser tocada, né? Então, são coisinhas que a gente vai, assim, por meio do plano de parto, pulando algumas intervenções no parto que não são necessárias, tá? Como o excesso de toques vaginais, por exemplo, ou de ficar deitado o tempo todo, porque o bebê não escapa do nada, né? O bebê ele tem todo um processo para nascer, principalmente os primeiros bebês. Aline, surgiu mais uma pergunta aqui. A Michelle está te perguntando sobre o pediatra, se tem algum mais recomendado, se isso pode ser colocado no plano de parto, ou detalhar algo sobre respeitar a Golden Hour, ela colocou. Sim, Ami, eu vou deixar para responder um pouco mais para frente, porque a gente vai ter uma parte falando só dos bebês daí, tá bom? Pra gente aqui não se perder daí, que como eu vou falar mais para frente, eu comento um pouquinho mais à frente, tá? Então aqui, o ideal é que se movimente no trabalho de parto, tá? Que não fique assim, só deitada, só sentada, para esse parto poder acontecer de uma maneira mais rápida, mais dinâmica e também mais prazerosa, porque o movimento, ele alivia a dor, tá? Escolher a posição de parto, isso aqui é uma coisa bem interessante, bem importante, e é uma das dificuldades que nós encontramos nas maternidades, né? A mulher, ela tem direito de parir da maneira que ela se sentir mais à vontade, da maneira que ela se sentir mais segura, da maneira que for menos dolorosa para ela. E essa maneira pode ser de quatro apoios, pode ser de cócoras, agachada ou num banquinho de parto, né? Que hoje, acho que 90% das maternidades tem pelo menos um banquinho de parto. Pode ser de pé, apoiada na cama, apoiada, enfim, na maca, apoiada onde ela quiser se apoiar, na parede, apoiada na acompanhante.
né? Lateralizada, então, de ladinho na cama de parto, ou até mesmo semi-sentada, que é apoiada com as pernas, assim, é que eu não sei se vocês não estão me vendo, né? Mas apoiada com as pernas, não na perneira, aquela perna para cima, mas como se fosse mais sentadinha realmente na cama, né? De uma forma mais verticalizada. A única posição que a gente nunca recomenda é aquela posição, entre aspas, tradicional de parto, porque aquela posição deitada de costas, ela não favorece o parto normal, ela aumenta as chances de intervenção nesse parto, porque a mulher não tem controle do que está acontecendo no períneo dela, dificulta a saída da criança, porque é contra a gravidade, né? E dói muito a região do cóccix. Muitas mulheres no parto vão perceber que nem sempre é a barriga, a contração que dói mais, é o cóccix, a parte óssea, porque acaba ali abrindo um pouco mais para o bebê poder passar. E toda vez que eu faço posições que liberam principalmente o meu bumbum, meu cóccix, eu aumento em 40% esse espaço para o bebê passar, e o bebê consegue fazer os movimentos dele de uma forma mais fácil e nascer de uma forma mais tranquila e menos dolorosa para a mulher, né? Então, se essa mulher está deitada com o bumbum preso ali na cama, esse bebê demora mais para sair, principalmente no expulsivo. Então, o ideal é que essa mulher adote posições que deixem o bumbum livres ou posições verticais, porque a gravidade vai favorecer a descida desse bebezinho e vai facilitar o nascimento. Então, diminui as chances de fórceps, diminui as chances de vácuo, diminui as chances de um expulsivo demorado, né, ficar 1-2 horas no expulsivo, diminui o uso de ocitocina para fazer o neném nascer, porque o bebê nasce mais rápido, deixa eu ver o que mais. E favorece a autonomia da mulher, de sentir o que está acontecendo ali no períneo, sentir o círculo de fogo, aquela ardência do momento do nascimento, e entender que é o bebezinho dela que está nascendo, e entender como que ela vai fazer essa força, porque a mulher, ela sabe fazer força, a mulher vai ter a força, basta que a gente proporcione esse momento para ela. Tá? Então, isso aqui às vezes é uma dificuldade da equipe, mas hoje, graças a Deus, de tantos estudos mostrarem que são posições que facilitam o parto, inclusive a posição de 4 apoios e a de cócoras, são posições ensinadas na faculdade, ensinadas nos cursos de especialização, para desenroscar aquele bebê que fica com a cabecinha para fora e ficou enroscado, não consegue sair. A posição de 4 apoios é um tipo de manobra que a gente usa para desprender o bebê. Ou seja, se é um tipo de manobra que eu uso numa emergência para desprender o bebezinho que está ali enroscado e não consegue sair, por que já não ofertar para a mulher essa posição? Então, no momento do parto, você fala, olha, eu quero ficar de cócoras. Sempre vai ter alguém da equipe que vai te atender, ou que pelo menos já viu um parto dessa forma. Se fosse assim, 5 anos atrás, seria mais difícil. Mas hoje, principalmente os hospitais que eu tenho formação, nos hospitais universitários, os alunos já têm vivenciado esse tipo de atendimento, e aí a mulher tem que falar, não quero ir para maca, não quero, né? Salvo em situações de emergência, mas 15% apenas das mulheres que são de baixo risco vão precisar de algum tipo de intervenção no parto. Então, o outro restante pode, com certeza, tomar para si o poder desse nascimento, né? E conversar com a equipe quando chega na maternidade que, olha, eu não quero ficar deitada, porque eu sei que dói mais, que demora mais, né? Eu sou uma pessoa orientada e eu escolhi que tal posição para mim é melhor. Quando que eu vou saber que posição que eu quero? Eu vou saber só no momento que o bebê está nascendo, né? Ou no momento ali que eu estou no parto, que às vezes a mulher, de uma fase do parto para frente, ela já adota uma posição e quer ficar daquele jeito. Então, normalmente é a posição que ela vai parir, que ela vai se sentir segura, tá? E esse parto pode acontecer no chuveiro, pode acontecer na banheira, pode acontecer no pré-parto, pode acontecer na sala de parto, né? O parto, ele precisa ser limpo, ele não precisa ser estéril, então não precisa encher de campo estéril, limpar a vagina com PVPI, isso são práticas muito antigas e que já não devem ser realizadas, né? Então, vocês podem colocar hoje, podem marcar, tipo, todas as que vocês quiserem, que vocês imaginam, acham legal, e no dia vocês têm toda a liberdade para escolher, para mudar de posição, ou às vezes, já aconteceu comigo, da mulher já teve, 3 bebês, todos deitados, e para ela deitada é a forma que ela sente melhor, mais segura. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum, parto é de vocês. Uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor. Então, assim, uma das grandes questões do parto é a dor, né? Então, algumas mulheres vão sentir mais essa dor, algumas mulheres vão sentir menos essa dor, né? Então, vai depender da tolerância de cada uma, da habilidade de lidar com essa dor. Então, é muito importante que para lidar com a dor do parto, a gente precisa estar orientada que a dor, ela não é sofrimento. Então, parto não é sofrimento, né?
O parto, ele é um processo natural da vida da mulher que está gestante, né? Esse bebê vai nascer em algum momento e a dor, ela faz parte desse processo. Então, a dor do parto, ela não é uma dor do sofrimento, ela não é uma dor de dente, ela não é a dor de um pé que você quebrou, ela não é uma dor... Ela é uma dor que vai trazer a vida, né? Então, é importante a gente não olhar para a dor do parto como a dor da morte, né? Tem muita gente que fala assim, meu Deus, é a dor da morte. Então, a dor do parto, ela não é a dor da morte, né? A dor do parto é a dor da vida. Então, a primeira coisa, a dica que eu dou é, nunca olhe para a dor do parto como um sofrimento. Olha para a dor do parto e abrace ela, porque a dor, ela vem da contração. E a contração é o movimento que a gente precisa para o bebê nascer. Então, a cada contração é menos uma contração. Né? Então, a cada contração, o neném está mais perto de chegar. E aí, quando você vai enganando o seu cérebro com essas questões, tipo assim, é menos uma, né? A contração ela é igual uma onda. Então, quando ela começa vindo assim, igual uma onda, e aí ela tem o pico, onde ela quebra, e aí ela passa. Ela não é uma dor constante, né? A contração é natural, né? A contração com ocitocina é uma contração muito mais sofrida, mais longa, e é por isso que a gente desestimula o uso dela para todas as mulheres, né? Salvo em situações que tem muito critério para ser usado, né? Então, a contração, ela é como uma onda. Você está no mar, se você dá as costas para a onda, o que acontece? Você vai tomar um caldo dessa onda, né? Você vai tomar, a onda vai te levar, vai te jogar lá na areia de tudo quanto é jeito, né? E você olha assim e fala, meu Deus, o que aconteceu, né? O que passou por aqui? Então, a onda da contração, e ela é literalmente uma onda, quando vocês forem fazer cardiotoque, vocês vão ver lá no exame que é tipo uma onda, né? Lá no final da gestação, você vê que a onda tá vindo, ela tá se formando, porque você vai sentindo ela vindo das costas, do pé da barriga, você vai olhar para essa onda, e o que você vai fazer? Você vai respirar fundo e você vai pular essa onda, né? A mesma coisa a contração. Você vai respirar fundo, vai olhar para a contração e vai passar por essa contração em menos uma. Então, você não pode dar as costas e deixar a dor te levar, senão ela vai te embolando, e você vai parar lá em Nárnia com essa dor, e quando você vê, o processo se tornou um processo sofrido, né? E você não está mais concentrada, você não consegue mais respirar, né? Então, a dor, ela pode sim ser sua amiga no parto, só que você não deve lutar contra a dor do parto, você tem que abraçar ela como uma amiga, né? E quando o bebê nascer, acaba tudo, né? Então, para ajudar no alívio da dor, a gente sempre estimula primeiramente os métodos que não são farmacológicos, porque os métodos farmacológicos podem interferir no processo de parto, tá? Então, quais são esses métodos que nós podemos oferecer e que todas as maternidades têm para oferecer, tá? Primeira coisa é exercício de respiração. Então, assim, hoje tem várias aulinhas. Quem tem a oportunidade de ter um profissional, de fazer um yoga, é bacana fazer. Quem não tem hoje, tem vários profissionais que oferecem gratuitamente na internet, né? Ensina como fazer essa respiração, né? Essa respiração lenta e profunda para o parto. Então, não é respiração cachorrinho, né? Aquela... Não, o bebê precisa de oxigênio e ele só tem oxigênio a partir da sua respiração. Então, todo o oxigênio que esse bebê vai precisar vem de você. Então, você vai respirar fundo e quando você respira fundo, você se concentra. E quando você se concentra, você consegue passar melhor pela dor, tá? Então, exercício de respiração. As posições, como eu já falei, encontrar uma posição que te alivie esse processo, alivie essa dor do parto. Vocalização. Então, a gente sempre fala boca aberta, vagina aberta, né? Então, a gente usa muito no parto. Quanto mais você vocalizar, e vai chegar o momento do parto que você vai sentir vontade de gritar, de vocalizar, respirar fundo e soltar, né? Então, são movimentos que ajudam muito no parto. Então, você não pode estar inibida no parto, né? Eu comparo muito o parto como um evento sexual. Para ter uma relação sexual prazerosa, você também não deve estar inibida, você tem que estar à vontade, o máximo à vontade que você puder, né? O parto é a mesma coisa. Então, se você tiver vontade de gritar, grita, né? Se tiver vontade de xingar, xinga também. Faz parte do momento do parto. Mas o mais importante é que você tente vocalizar, pode fazer isso já agora durante a gestação, para que no dia do parto você já esteja treinada, né? Mas a vocalização, ela solta a musculatura, ela abre esse caminho, né? Diferente de quando você vê a contração, você segura, prende assim, se esconde, você tá prendendo a musculatura, você tá prendendo o teu corpo, tá contraindo os músculos e tá segurando o bebezinho. Então, na verdade, quando a contração vem, você solta assim a voz, solta os músculos, que é para deixar
fluir ali, né? E sempre visualizando esse bebê passando pelo canal de parto, que vai ajudar bastante, tá? As massagens, então é sempre bom ensinar o parceiro a fazer uma massagem ali na lombar. Normalmente a equipe de enfermagem ajuda bastante no hospital também a fazer massagem na lombar, fazer pressão assim, juntando essa parte, a parte superior da pelve, assim, porque também são coisas que ajudam na hora da contração. Massagem bem na região ali do começo do sacro, né, da região aqui das costas, perto do cofrinho, né, então, assim, ajuda bastante massagem nesse lugar, alivia muito a dor. Tem mulheres que não gostam de massagem, que encostem nelas no parto, então a gente vai saber isso mais realmente no dia do parto, mas podem marcar tudo o que vocês acham interessante. Banhos. O banho vai ser um grande aliado do parto, tá, gente? O banho vai ser um grande aliado do trabalho de parto, porque o banho, ele vai relaxar, vai diminuir os hormônios, principalmente a adrenalina, que existe muito no parto, principalmente a mãe que está com medo, está agoniada, eu tenho uma adrenalina lá em cima. E a adrenalina e a ocitocina são 2 hormônios que não trabalham bem juntos. Toda vez que eu tenho uma mãe agitada, estressada, nervosa, com medo, a adrenalina dela está lá em cima. Logo, a ocitocina dela vai estar lá embaixo, né? A ocitocina está lá embaixo, não tem contração, o parto não acontece, demora mais, né? E o banho, ele vai relaxar você, vai aliviar o estresse, então normalmente você se acalma no banho, o nível de ocitocina vai lá em cima, né? E o quente ajuda a aliviar a dor. E aí quando você sai do banho, você tem bastante contração, e bastante contração é igual ao parto que caminha mais rápido, né? E são contrações naturais. E também o uso da bola suíça, que é aquela bola de pilates, que a maioria das maternidades também tem para oferecer, que vai ajudar, às vezes, no descanso da pelve ali, no movimento do bebê, e para muitas mulheres, é uma relação de amor e ódio. Algumas mulheres amam usar a bola, outras mulheres odeiam a bola, e ela é muito boa para ajudar o bebezinho a baixar quando o bebê está muito alto no parto, né? Assim como o agachamento também. Mas o banho quente vocês podem fazer em casa, tá? Pode fazer em casa, quando o parto começar, para não ir muito cedo para a maternidade, então esperar realmente essas contrações ficarem de 3 em 3 minutos, ali por pelo menos 1 hora para vocês irem para a maternidade, para não ficar indo e voltando. E o banho quente, ele sempre vai ser um teste. Se você entrou no banho, ficou no banho, e mesmo assim a contração está permanecendo, significa que você está entrando numa fase ativa do parto, que tem indicação de ir para a maternidade, tá? Larine, a gente tem uma pergunta. Para gestante que tem hemorroida, vai agravar o quadro depois? Gestantes que têm hemorroida, às vezes pode aumentar ali sim depois do parto, tá? Mas depois que esse neném nascer, ela pode estar fazendo uso de medicamento que ela já utilizava, inclusive durante a gestação, junto com compressa com gelo, enfim, algumas terapias que vão ajudar a aliviar esse edema. Mas até mulheres que não têm hemorroida, às vezes pode aparecer no parto por conta da pressão que o bebê faz, mas assim, 90% dos casos ela volta ao normal, ou pelo menos se aquela mulher que já tem há muito tempo, volta ao que tinha antes já de mais crônico ali, sabe? Então, a hemorroida no parto não acontece com a maioria das mulheres, não acontece com a maioria, mas as que já tem pode aumentar sim, tá? Porém, algumas mulheres, só do fato de estarem gestantes, também já apresentam hemorroidas durante o período da gestação. E aí pode se agravar assim no parto, tá? No momento do nascimento, tá? Mas que super se corrige depois do nascimento, é uma coisa bem ali momentânea mesmo, tá? Mais alguma pergunta? Só um comentário que a Joyce fez, que ela trancava a respiração no primeiro filho dela, na hora que ela estava com a contração. Então, assim, o ideal é sempre respirar, porque imagina assim, a contração, durante o trabalho de parto, o bebê passa por episódios de hipóxia. O que é hipóxia? É quando falta oxigênio para o bebê, né? Então, existe uma falta de oxigênio que é natural, fisiológica do parto, né? Que durante a contração, quando eu contraio, a musculatura contrai o bebê, eu diminuo um pouco essa circulação ali dentro do útero, ali para o bebezinho, e ele tem uma diminuição fisiológica desse oxigênio,
porque ela recupera o momento que a contração alivia, né? Então, às vezes, até algumas bradicardias, que é cair um pouco o coraçãozinho do bebê durante a contração, pode acontecer e nem sempre vai ser uma emergência se ela recupera rapidinho ali quando a contração passa, normalmente pode acontecer no final do parto, né? Só é preocupante quando permanece o coraçãozinho ele não, né, no valor certo. Mas, às vezes, durante a contração, até pode acontecer uma breve queda ali do batimento do bebê, e aí passou, já sobe lá para cima, ou seja, é uma coisa fisiológica, né? Mas como tem essa diminuição do oxigênio, todo o oxigênio que a mulher puder mandar para esse bebê vai ajudar nesse parto e vai ajudar o bebezinho. Até quando às vezes o bebê tá com o coraçãozinho um pouco baixo, a gente olha para a mulher e fala, olha, puxa o ar bem fundo pelo nariz, com calma, solta pela boca, o coraçãozinho do bebê vai lá para cima. Então, essa relação da oxigenação do bebê é muito importante no parto, sabe? Não trancar a respiração, sempre relaxando os músculos, soltando, porque pensa assim, ó, se você contrai o corpo inteiro na contração, a contração tá fazendo o quê? Tá contraindo e empurrando o seu bebê para baixo. Se você contrai o seu corpo, você está segurando o bebê ali, não deixando a contração empurrar. Então, se ela tá contraindo e empurrando e você solta ali o seu períneo, solta ali a sua pelve, o bebê consegue ir progredindo no canal de parto. Então, a respiração, assim, é fundamental no processo de parto, tá? Seguindo aqui então, né, eu já passei para você a questão do alívio da dor, e claro, né, toda mulher tem direito à analgesia de parto, só que essa analgesia ela não pode ser feita em qualquer momento do trabalho de parto, né, primeiramente tem que ser feita por um profissional que está habituado a fazer, senão às vezes faz uma analgesia muito pesada que a mulher não consegue caminhar mais e fica deitada, e isso vai aumentar a chance de uso de fórceps, de intervenção, né, mas ela tem direito sim a uma analgesia, então eu penso assim 1000 vezes uma analgesia do que ela ir para uma cesariana só por conta da dor, né, então se eu tenho essa opção, e todas as maternidades podem oferecer analgesia para vocês, mas o ideal é que ela seja feita numa fase bem mais avançada já do trabalho de parto, tá, se for para ser feita. Bom, aqui a questão da alimentação, então assim, por muito tempo, por muitos anos, as mulheres ficavam em jejum durante o trabalho de parto, né, então era um combo, né, um combo dos horrores, que a gente fala, né, que entrava na maternidade, ficava sem acompanhante, em jejum, era depilada, se não tinha sido depilada, já pegavam uma veia sem nem saber se ia precisar pegar veia, né, já pegavam uma veia e faziam um flit enema, que é uma lavagem intestinal. Então, antes da mulher chegar para ter o bebezinho dela, ela já passava por todas essas intervenções desnecessárias no parto, e que tudo isso ia minando a coragem dessa mulher e a qualidade desse parto, porque começava a ser uma coisa não prazerosa, né? E aí muitas mulheres não conseguiam evoluir para um parto, acabavam numa cesárea, ou era um parto cheio de intervenção, porque essa mulher ficou sem comer, às vezes um parto de 12 horas, de 15 horas, ou até mais, só recebendo soro na veia, soro com glicose na veia, né? Não tem bebê que aguente, nem mulher que aguente o parto dessa forma, né? O gasto calórico de uma mulher no trabalho de parto é equivalente a uma corrida de 30 quilômetros. Você já imaginou você correr 30 quilômetros em jejum? Ninguém dá conta, né? Então, parir também não. E aí a gente passa a gestação inteira falando para a mulher, tem que se alimentar bem, tem que se alimentar adequadamente, tem que se alimentar. E aí chega no parto, a mulher ficava em jejum. E daí os bebezinhos muitas vezes baixavam o coraçãozinho, falta de glicose, fazia mais sofrimento fetal, e às vezes a culpa não era do parto, a culpa era dessas intervenções que aconteceram antes. Então, assim, toda mulher pode e deve se alimentar durante o trabalho de parto. Até mais ou menos uma fase ali dos 7 centímetros, a mulher deve comer, assim, uma alimentação livre, tá? Maternidades como, por exemplo, o Hospital de Clínicas, se eu não me engano, o Bairro Novo, oferecia sempre alimentação livre para a mulher até ali uns 7 centímetros mais ou menos. E a partir de uns 7 centímetros, já é uma dieta mais líquida, e que normalmente é o que a mulher consegue ingerir. Então, nas maternidades públicas, vocês não podem levar comida para dentro da maternidade. Algumas das privadas até permitem isso, mas as públicas não permitem que você leve, até por uma questão de contaminação e tudo mais. Mas tem lá dentro, sim, gelatina, suco, a própria água, é muito importante se tratar no trabalho de parto, né? Então, aqui eu sempre coloco a dieta líquida, que é normalmente a dieta que vocês conseguem ingerir numa fase mais ativa, tá? E vocês precisam de energia, então, pode pedir na maternidade, sim, eles sempre vão estar oferecendo para vocês alimentação, então não tem nenhuma contraindicação no parto à alimentação, tá? Larine, surgiram algumas dúvidas aqui, a Michele fez um comentário, na verdade, ela colocou realmente, estou fazendo exercícios, não sei se eu entendi aqui, opa, só subi que veio mais comentário.
com epno, com a físio, e quando fazemos a expulsão com a respiração, desce tranquilo. E quando segura a respiração e fecha o rosto com careta, a tendência de não descer ou até subir. Impressionante. Espero que eu lembre disso no dia do parto, né? Vai lembrar sim. Aí a Thaís colocou aqui, ó, sinto muita dor no cóccix, é normal? Sim, é muito normal sentir muita dor no cóccix. Às vezes, algumas gestantes, durante a gestação inteira. A gente tem a ação hormonal que dá como se fosse uma afrouxada ali nos ligamentos, já numa preparação para o momento do nascimento, né? E às vezes muitas mulheres não reagem de uma forma bacana a esse processo e acaba desenvolvendo dor, né? Outras já, quando não nesse momento, mais para frente, com o peso do bebê, com a acomodação da criança na pelve, a pelve ela sempre vai tentando acomodar o bebezinho, né? E nisso ela é semi-móvel, então ela tem um pouco de mobilidade, e às vezes quando o bebê desce um pouco mais na pelve ali, já no final da gestação, ela faz uma compressão assim no cóccix, né? E algumas mulheres às vezes já tem pode ter uma inflamação já pré-existente, ou às vezes não, mas por conta dessa compressão que eu faço ali no cóccix, eu acabo desenvolvendo essa dor, que às vezes é muita massagem, a fisioterapia pélvica hoje, ela é um grande ganho para as mulheres, então quem tem acesso, eu acho que talvez dentro do Cosmic também tenha, né, como usuário que tem fisioterapia, se não tem uma coisa para a gente pensar para as mulheres, que a fisioterapia pélvica tem ajudado muito as mulheres nesse processo de dor e de preparação também para o nascimento, sabe? Porque às vezes para algumas mulheres é um processo mais sofridinho, vai até o momento do parto. Tem outra pergunta aqui, Larine, em relação ao que você tinha comentado da alimentação, né, no momento do parto. Perguntaram assim, mas se a pessoa se alimentar não facilita para a defecação no momento do parto? Toda mulher evacua no parto. Isso, o cocô no parto, ele é um mito que atrapalha muito, um mito não, né, é uma questão que atrapalha muito as mulheres, mas assim, toda mulher vai evacuar no parto, umas mais, outras menos, mas todas vão, porque quando o bebê nasce, por mais que você tenha passado um tempão sem comer, às vezes tem mulher que fica sem comer por conta disso, mas assim, na hora que o bebê está nascendo, ele faz a compressão do reto ali, né, da ampola retal, não tem como não sair, mas assim, você não vai nem lembrar disso, porque não lembra mesmo, a descarga de adrenalina no final do parto é tão grande, que a mulher não lembra desse momento, acho que é uma coisa mais já de proteção própria do corpo da mulher, que algumas, né, para muitas é constrangedor, mas a gente da equipe já está totalmente assim acostumado com isso, é uma coisa muito tranquila, entende? Então, pra gente não tem problema nenhum, não vai fazer mal pro bebê, porque não vai entrar em contato com o bebê, e pra equipe isso é uma coisa muito tranquila para quem atende parto, tá? Tá, a Marcela fez um comentário aqui, ela falou que ela ficou com muita vontade de tomar água na hora do parto, mas que não deram, mas ela comentou que ela fez cesárea. Então, assim, ó, independente de cesariana ou não, toda mulher deve se alimentar e tomar água durante o parto. Até porque a gente não prevê emergência. E eu não posso deixar todas as mulheres, como eu falei, 15% das mulheres vão precisar de alguma intervenção no parto, né? Se a gente for levar à risca ali as recomendações. Eu não posso deixar todo o restante das mulheres sem comer por conta da chance dela ir para uma cesárea, que era o argumento que existia antes, né? E quando a mulher chega em emergência, a gente não importa se ela comeu, se ela não comeu, ela vai ser entubada igual, se precisar de uma anestesia geral. E para cesariana, essa mulher ela não faz uma anestesia geral, ela faz uma anestesia que é da cintura para baixo, né? Para poder fazer do tórax para baixo, para poder fazer essa cesariana. Fica em jejum para cesárea quando você já vai para cesárea diretamente, né? Porque é uma coisa mais fácil para fazer um jejum ali agendado. Mas para a mulher que tem trabalho de parto, não pode ser negada alimentação para ela, só porque existe uma chance de ir para cesariana, até porque a água ela faz absorção extremamente rápida, e não é isso que vai atrapalhar uma intubação, uma possibilidade dessa mulher precisar de uma anestesia geral, que são uma minoria muito extrema dos casos. Tá? Okay. Tem outra pergunta aqui, Larine, pedindo um conselho, na verdade. A Joyce disse que está muito preocupada porque faz 11 meses que ela fez a cesárea e acabou engravidando por causa de um descuido. E na consulta já falaram que vai ter que ser outra cesárea. Aí ela perguntou se você sabe quais os riscos de engravidar assim recentemente depois de uma cesárea. Alguns riscos.
né? Então, na verdade, assim, mesmo para quem tem parto normal, a gente pede que espere no mínimo, intervalo de 1 ano, né? E cesariana, no mínimo, 1 ano e meio para você engravidar. Porque o que acontece? A cesariana nada mais é do que uma cicatriz no útero, né? São várias camadas ali sendo costuradas, né? E aguardando esse processo de cicatrização, que não é brincadeira, né? Por isso que a gente não fala que a cesariana deve ser feita na torta à direita e deveria a gente cada vez lutar para baixar esses índices, né? Porque a cesariana é uma cirurgia grande, e é uma cirurgia séria. Não é porque sai um bebezinho ali de dentro que se popularizou tanto que ela perdeu a seriedade dela, né? Então, ela é uma cirurgia grande e é uma cirurgia séria com riscos de complicações reais, né? Só de o fato da mulher ir para uma cesariana, ela está sendo 20 vezes mais exposta à hemorragia, por exemplo, hemorragia pós-parto, tá? Então, é uma cirurgia que deve ser feita com muita responsabilidade. E a questão de você engravidar muito recente uma cesariana é a chance de ruptura uterina. Então, realmente, existe uma não recomendação, né? Não é que não pode, mas é uma não recomendação bem importante, que se fosse assim comigo eu seguiria, que quando você está no trabalho de parto, o teu útero ele contrai e ele volta, ele contrai e ele volta. Então, as chances de você romper o útero durante o trabalho de parto é muito grande, é uma complicação muito grave, às vezes a gente pode até mesmo perder a mulher, porque perde o útero, às vezes perde a mulher, porque são hemorragias complexas, hemorragias que envolvem o útero, né? Envolve ali o aparelho, todo o aparelho genital, na verdade, aparelho reprodutivo, o sistema reprodutor feminino. Então, ter um parto após uma cesariana tão recente de 1 ano, realmente é muito arriscado, né? A própria gestação em si se torna uma gestação de risco, tá? Respondi a pergunta? Era isso? Era, né? Acho que sim, aham. A professora Juliana comentou que tem fisioterapia gratuita para os participantes do projeto, e a Thaís perguntou aqui se, com o decreto, a fisioterapia está funcionando. Acho que a professora Juliana pode responder aqui no chat em relação a isso. E a Jade está... Eu vou descobrir, tá? É uma boa pergunta. Alguns atendimentos não pararam, que são considerados como essenciais, por exemplo, o odontológico. Eu amanhã pergunto pro pessoal da fisioterapia e mando lá no grupo para vocês. Beleza. Eu sei que no privado, quem tem oportunidade de fazer fisioterapia no privado, com alguns cuidados, ela está funcionando, tá? Que eu tenho colegas que fazem, assim, mas no programa realmente eu não sei. Vou avançando aqui, porque a gente tem bastante coisa para conversar e a gente vai acabar extrapolando o tempo, já aviso, porque tem bastante coisinhas aqui, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, daí a gente vai respondendo as questões no final, tá bom? Bom, então aqui, depois dessa questão da alimentação, que tem direito da mulher, deve ser estimulado, não deve ser proibido, principalmente as líquidas, suco, chá, gelatinas, né? Tem absorção muito rápida e não vai interferir no caso de uma cesariana, tá bom? Que o meu trabalho de parto evolua de forma natural e que o uso de medicamentos seja a última opção. Por que isso aqui é importante, essa questão? Porque existe uma questão de linha de produção, tanto nas maternidades privadas e muitas maternidades públicas, que assim, muita gente para nascer, entra mesmo em trabalho de parto, de situações que a mulher chega lá com contração bombando no trabalho de parto e vamos fazer mais medicamento para esse neném nascer rápido. E o parto se torna um processo ali totalmente instrumentalizado. Então, não é indicação. O parto, ele tem que acontecer da maneira mais natural possível. E para ser usado medicamentos, como a ocitocina, que é aquele soro que por muito tempo se usaram para muitas gestantes, tem que ser em último caso. Nossa, o trabalho de parto parou já faz tanto tempo, já fizemos de tudo, movimentamos, estimulamos naturalmente e as contrações não voltaram, porque tem algumas mulheres que têm essas pausas longas no trabalho de parto. E aí eles podem fazer uso da ocitocina, ou às vezes até no final do parto, mas assim, com muito critério, com baixas dosagens, porque quanto mais uso de ocitocina, mais chances de hemorragia pós-parto. Tá? Então, é totalmente contraindicado que a mulher passe longos períodos do trabalho de parto com ocitocina, porque quanto mais indução eu uso, mais medicamento eu uso, mais chances de depois no parto, quando eu preciso que esse útero contraia, fique durinho, esse útero vai acabar não conseguindo, porque ele satura de tanto contrair, e aí ele fica molengo, e é onde as mulheres sangram muito, e aí, né, pode evoluir com hemorragia pós-parto, né? Então, quanto mais medicamento, mais chances de complicações eu tenho. Então, os medicamentos, eles devem ser usados como últimas opções, tá? Menor número de toque vaginal possível. Então, assim, ó, vocês têm todo o direito a se negar
a fazerem toques excessivos e repetidos durante o trabalho de parto, tá? É muito difícil, às vezes, num lugar onde eu tenho formação, né, às vezes acadêmicos, de faculdade, até mesmo especialização, que às vezes tem muita gente assistindo, muita gente examinando, tá? O toque vaginal, ele só deve ser feito com a autorização de vocês. E o toque, ele pode ser postergado aí por pelo menos dentro de uma maternidade, pensando nos protocolos da maternidade, pelo menos um toque vaginal a cada 2, 3 horas pode ser feito dessa forma, né? Nos partos em casa, por exemplo, quando a gente está só com uma gestante ali, às vezes eu avalio quando eu chego e quando eu vou para a maternidade, 2 vezes no parto inteiro. Porque ele vai dizer pra gente, tem outras formas de a gente avaliar se esse parto está evoluindo, tá? Então, o lugar onde toque vaginal é de hora em hora e por mais de um profissional, vocês têm todo o direito de se negar a receber tantos toques vaginais, porque não é doloroso, vai atrapalhar o trabalho de parto e não vai te ajudar de forma alguma, e sem contar que é uma invasão da privacidade. Então, assim, por exemplo, aluno de faculdade, que ainda está na faculdade, é necessário fazer toque vaginal? Não tem necessidade de ficar fazendo toque vaginal, porque, né, a diferença de um toque de um profissional que está já na especialização, que está aprendendo para aquilo, e é importante que o profissional chegue e se apresente, que ele peça permissão para você. Se você autorizar, tudo bem, né? Eu já fui aluna da residência, eu precisei avaliar, precisei da confirmação do meu professor para ver se minha avaliação estava certa, para a gente também ir aprendendo. Mas tudo isso, gente, tem que ser pedido autorização para vocês, e vocês devem ceder autorização se vocês se sentirem bem com isso, tá? Mas não existe nenhuma necessidade de toques de hora em hora durante o trabalho de parto, até porque dói demais e atrapalha totalmente ali o clima do parto, tá? Trava as mulheres muitas vezes no parto, tá bom? Que a minha privacidade seja respeitada e preservada, ou seja, às vezes é muito difícil, que nem entra e sai dentro do quarto, gente dando opinião, equipe às vezes falando coisa que não tem nada a ver com o parto, te expondo, né? Então, mesmo que você esteja na maternidade, que a única coisa que você tenha seja o seu box separado por cortininha, que você tenha seu box separado por cortininha e aquele ali é o seu ambiente, né? Então, o que acontece ali dentro é sagrado, e a equipe precisa respeitar isso. Então, é muito importante a gente chegar e ter uma conversa boa, principalmente com a enfermeira que vai estar ali cuidando de vocês, apresentar o plano de parto e conversar com ela, se possível, né, sobre essas questões que você sinaliza ali, principalmente em relação à sua privacidade, porque é igual ao sexo, ninguém consegue fazer sexo com um monte de gente assistindo, né? Então, o parto também é um momento muito íntimo, assim, então quanto menos pessoas na sala, só quem for necessário, melhor. Então, vocês também não são obrigadas a deixar 10 estudantes assistirem o parto de vocês, tá? Vocês precisam autorizar isso acontecer, tá bom? Então, vocês têm todo o direito também de se negar a ser exposto dessa maneira, tá? A gente sabe que existe algumas maternidades que isso pode acontecer, mas, assim, é um direito de vocês, da privacidade, tá bom? Que o meu períneo não seja manipulado, então existem alguns profissionais que têm aquela mania de ficar puxando o períneo na hora que o bebê está nascendo, não existe necessidade nenhuma, tá? Isso vai prejudicar o períneo, aumenta as chances de laceração, de machucar mais quando o bebê passa, então o bebê ele vai passar pela vagina, pelo períneo, no momento certo, ele vai conquistar o espacinho para ele passar, e não precisa ninguém ficar puxando na hora do parto, que não vai acelerar esse processo, né? Quando o bebê não está conseguindo vir, é uma questão óssea que está ali segurando, né? E ficar mexendo na vagina e puxando, não vai ajudar no parto e vai ser muito mais doloroso. E também isso aqui só tem chance de acontecer se você está deitada de perna para cima, sem controle nenhum. Se você está verticalizada, sentada, agachada no banquinho, ninguém vai ficar fuçando ali embaixo, né? Então veja como as posições são importantes também para prevenir esse tipo de manipulação, esse tipo de atendimento, tá? Que a placenta sai naturalmente. Então, todos os profissionais que atendem partos sabem que a placenta não pode ser puxada, tá? Então, a gente deve aguardar, assim, o tempo da placenta sair, vai receber uma injeção de ocitocina ali intramuscular, todas as mulheres recebem para prevenir a hemorragia pós-parto, isso é bem importante, e que vai ajudar a placenta a sair depois do parto, né? Então, a placenta ela não pode ser puxada. Por quê? Quando eu puxo essa placenta, eu corro o risco do útero vir junto,
de provocar hemorragia, né? Ou então de ficar restos nessa mulher, que vai acarretar ou em hemorragia no pós-parto, ou em infecção depois de alguns dias após o parto. Então, a placenta ela não pode ser puxada. A gente deve esperar pelo menos meia hora, 40 minutos, acho que demoram mais, né? E às vezes dá uma ajuda de leve ali, para ela sair mais uma condução. Então, a placenta ela não pode ser puxada pelo profissional. Então, se isso acontecer, vocês podem também. É um tipo de procedimento e vocês podem se negar a isso, tá? Então, porque puxar a placenta, às vezes tá tudo bem, tudo bonitinho, útero durinho, né? O bebê nasceu, tudo certo, e aí vai lá e faz a hemorragia pós-parto por conta do tipo de atendimento. Então, a placenta ela não pode ser puxada. Você pode pedir que ela saia naturalmente, tá? Inclusive, quem quiser levar a placenta para casa, tem todo o direito de pedir, faz parte do corpo de vocês. Algumas pessoas querem mandar fazer cápsula para fazer reposição hormonal, algumas pessoas querem levar embora para plantar, enterrar e plantar uma árvore. Cada pessoa vai olhar para a placenta de uma forma. Algumas pessoas não têm nada a ver com isso e pode ir para o lixo hospitalar e tudo bem também, né? Mas que cada uma deve ser respeitada. E a placenta, se vocês quiserem levar para casa, pede para a equipe, e que a equipe vai embalar para vocês e vocês vão conseguir levar, de preferência, ali na primeira pessoa que já for para casa já leva, tá bom? E pode armazenar no congelador também e depois, quando sair da maternidade, aí dá o destino que vocês querem dar, tá bom? Ser informada sobre a necessidade de cada procedimento e seus possíveis riscos. Então, assim, existe um movimento muito triste, assim, nas maternidades, que, graças a Deus, está mudando bastante, que é já ir fazendo o procedimento sem perguntar o que a mãe acha daquilo. Então, assim, não. E isso é muito importante o acompanhante saber disso, né? Que cada procedimento, não importa se é uma injeção, não importa se é um toque vaginal, se é uma mudança de leito, tudo isso são intervenções no parto e que vocês devem entender o porquê que ela está acontecendo. É claro que em situações de emergência, eu não consigo parar para perguntar qual medicamento você acha melhor. Não, emergência é sempre emergência. E como eu disse no início, a gente vai agir da melhor maneira possível para salvaguardar a vida da mulher e a vida do bebezinho, né? Mas tudo que não configura emergência, que é processo do nascimento, cada intervenção vocês devem ser orientadas, né, e devem autorizar. Então, é o que eu falo aqui também nessa outra questão, né, ser consultada e dar autorização, se não vocês, o acompanhante, porque às vezes vocês não estão em condição de autorizar, ou às vezes autorizam por conta da dor, autorizam pelo cansaço, pela fadiga, mas de fato é uma pseudo-autonomia. Vocês pensam estar exercendo essa autonomia, eles pensam estar autorizando, mas na verdade é a dor falando, né, é o cansaço falando, e é por isso que é tão importante o acompanhante estar orientado, para que nesses momentos que vocês estão lá, às vezes viajando em outro planeta, né, na Partolândia que a gente fala, o acompanhante vai ser ali o seu representante nessas questões, dessas autorizações, né, principalmente o uso de bolsa, questões de procedimentos como a episiotomia, já vou falar um pouquinho sobre ela, né? Romper a bolsa artificialmente para acelerar o parto. Então, tudo isso são procedimentos que a gente não recomenda que seja feito, ou que podem ser feitos como última opção, né? Desde que vocês autorizem, desde que sanado os métodos alternativos a esses procedimentos, né? E que seja dado esse consentimento, se não por vocês, pelo acompanhante. Então é importante que o acompanhante também participe da construção desse plano de parto, tá? Para não chegar no dia e ele também não saber o que você queria, de que forma você gostaria, tá bom? Uso de ocitocina sintética eu trago mais uma vez, porque é uma coisa que a gente quer muito reduzir realmente, né, no parto, que seja usado apenas com indicação clínica e após acabar as opções de estímulos naturais. A ocitocina ela é o hormônio responsável pela contração, nós produzimos esse hormônio naturalmente, tá? Mas existe a forma exógena desse hormônio e que ela pode ser utilizada no parto. Então, assim, o importante é a gente saber, assim, de resumo, que as intervenções no parto, elas não são vilãs. Elas só vão se tornar vilãs quando elas são feitas de forma errada, ou seja, por rotina, né? Ocitocina para todo mundo porque é rotina, episiotomia para todo mundo é rotina, romper a bolsa de todo mundo é rotina. Então, isso é maneira errada de usar, e vocês não são obrigadas a aceitarem, tá? Mas o uso, por exemplo, de uma ocitocina pode ajudar um parto que está demorando demais e a mulher já está cansada, né? A ocitocina pode controlar a hemorragia no pós-parto, às vezes romper uma bolsa lá no final do parto para dar uma acelerada e a mulher não quer fazer medicamento, romper a bolsa pode ser uma opção, né? Então, tudo isso deve ser conversado
com a mulher e com a família autorizado, né, quando não se trata de situações de emergência, tá? Mas todos esses procedimentos, até mesmo o fórceps, o uso de fórceps não é uma violência, né? O fórceps, ele pode ajudar muito o parto, quando o parto complica, mas assim, aquele fórceps que é a última opção, que eu já tentei manobrar, já tentei mudar de posição a mulher, e de vários jeitos o bebê não vem, tá entrando em um sofrimento. Opa, o fórceps pode ajudar nesse momento. Tem uma indicação para usar, ou até o vácuo, alguns médicos têm o próprio vácuo que leva para o hospital para ajudar as mulheres, né? Então, o problema das intervenções é quando são feitas em excesso e de rotina, tá? Então, isso é bem importante a gente ter em mente, tá bom? A questão da episiotomia é uma coisa bem importante. A episiotomia é aquele corte, para quem não sabe, realizado na lateral da vagina, que é um procedimento totalmente proscrito, ou seja, não tem evidências científicas que respaldam eles. Hoje, as novas evidências, os estudos, nem em situações de emergência mais, respaldam o uso de episiotomia, porque já existem outras formas de manobrar essas intercorrências, né? Principalmente aquelas onde o bebê está em sofrimento, eu preciso acelerar a saída desse bebê, ou usar o fórceps. Antes, toda mulher que fazia fórceps fazia episiotomia, não precisa de episiotomia para fazer fórceps, não precisa de episiotomia para fazer vácuo, né? Então, existem umas situações bem, assim, raras, específicas, de extrema emergência, que alguns médicos ainda adotam, né? Mas fazer episiotomia em todas as mulheres, como hoje, graças a Deus, diminuiu muito isso, né? Mas alguns profissionais ainda insistem em fazer. É um procedimento que, se vocês não autorizarem, ele não deve ser feito, tá? E a gente sempre vai estimular a não realização. Então, existem médicos que não fazem episiotomia há mais de 15 anos. Eu, durante todo esse tempo que eu já atendo, eu nunca fiz uma episiotomia e nunca vou fazer uma episiotomia, porque eu sei que o bebê, ele vai conquistar o espaço que ele precisa para poder nascer, tá? Então, é 1000 vezes melhor acontecer uma laceração, uma rasgadurinha ali natural, quando o bebê passa, se acontecer, porque normalmente a maioria de primeiro grau, às vezes nem precisa de ponto, porque é pequenininha, do que eu fazer um corte, que é considerado já uma laceração ali de segundo grau, né? E às vezes, por menor que seja, quando o bebê passa por esse corte, ele abre e leva embora, né? E faz aqueles cortes gigantescos no bumbum das mulheres, no períneo das mulheres, né? Então, a episiotomia é um procedimento totalmente proscrito e vocês podem sim se negar a realização deles, tá? Muitos profissionais já não adotam, mas às vezes ainda pode acontecer de cair num plantão de um profissional que utiliza, e vocês podem dizer que não autoriza, né? A episiotomia, em muitos casos, ela é vista como violência pela forma como que ela acontece, porque por muitos anos foi feito para todas as mulheres que entravam em trabalho de parto, todas as mulheres tinham episiotomia, às vezes mais de um corte, sabe? E feito assim, sem indicação nenhuma, e às vezes feito até sem anestesia durante a contração. Isso é uma extrema violência, mutilação feminina, né? E se alguma mulher sofreu ou sofrer isso em parto, deve fazer denúncia, porque cabe denúncia, tá? É uma violência obstétrica quando isso acontece dessa maneira, tá bom? Então, a episiotomia é um procedimento que ela não deve ser realizado nos partos, tá? Porque o bebê é muito grande e tá com dificuldade de passar. Quando o bebê tá grande, tá com dificuldade de sair, o problema é osso com osso. Cortar ali o músculo períneo só vai prejudicar mais essa mulher quando esse bebê passar. Não vai ajudar na saída desse bebezinho, tá? Então, no momento do expulsivo, o bebê, ele vem um pouquinho de cada vez ali no períneo, um pouquinho de cada vez, e quanto mais vai e vem o bebê fizer, quanto mais vai e vem ele fizer, mais ele vai cedendo esse períneo, e bebês maiores machucam menos, às vezes, do que bebês muito pitiquinhos, porque bebês pitiquinhos, eles vão mais rapidamente, eles nascem de uma forma mais rápida. E os bebês que são um pouco mais gordinhos, eles vão mais devagarzinho, né? Então, eles vão conquistando esse espaço do períneo, né? Até conseguir passar sem machucar, ou às vezes com mínimos machucadinhos que muitas vezes não precisa nem de dar ponto, tá? Então, por muito tempo também, a realização da episiotomia, ela era usada com o seguinte argumento: eu vou cortar, porque se eu não cortar certo, vai rasgar um monte quando o bebê passar, né? Então, eles falavam assim, eu vou cortar para prevenir um machucado? Então, não tem muito sentido, né? Então, a realização da episiotomia é algo totalmente proscrito. Sem contar que depois ela vai acarretar
em dor pélvica, dispareunia, né, dor no momento da relação sexual, algumas até fibrosam, né, ruptura no lugar, quando for num parto futuro, romper no mesmo lugar ali onde já tinha o corte, porque ela nunca cicatriza igual, diferente da laceração espontânea. A laceração espontânea é como se eu tivesse um desarranjo, assim, dessas fibras, né, e no momento que ela vai cicatrizar sozinha, ou até mesmo com a ajuda de sutura, ela vai cicatrizar de uma forma muito mais natural e vai ajudar esse períneo a tentar voltar ali na sua elasticidade, do jeito que é, né? Ao contrário da episiotomia, que corta essa musculatura e traz flacidez de bexiga, incontinência, né, e tudo mais. Muitas mulheres também falavam, antigamente, culpavam o parto por incontinência urinária, por flacidez, essas coisas, mas isso é muito culpa dos partos que eram sempre com esses cortes, tá? Então, não do parto em si, mais uma vez, culpa não é do parto, é do tipo que era do atendimento que era ofertado. Tá? A episiotomia é um procedimento que ele não deve ser realizado e você tem direito de se negar, tá bom? E fazer força no momento do nascimento, a gente tá quase acabando, e fazer força no momento do nascimento conforme a minha vontade. É muito comum a gente ver, às vezes, vídeo, quem já passou por um parto, na maternidade, na hora do nascimento, fica 500 pessoas ali falando força, 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 a pessoa perde o ar, né, e a mulher ainda tá lá tentando empurrar o bebê, né? Então, assim, muitas mulheres têm medo de não ter a força necessária do parto, né? Então, a força do parto, ela vai vir no momento certo. E qual que é o momento certo? No momento que você atingiu 10 centímetros de dilatação, ou seja, dilatação total, e que o neném tá bem baixinho lá no parto, no canal de parto, querendo nascer. Se você atingiu 10 centímetros de dilatação e o bebê ainda tá alto, você não vai sentir vontade de empurrar. E se você não sentir vontade de empurrar, é porque não tá na hora, tá? Esse bebê precisa descer, por mais que esteja com dilatação total. E aí precisa movimentar, agachar, fazer esse nenenzinho descer ali, rodar o parafuso, descer no canal de parto, tá? E aí quando essa contração vem e o bebê tá ali pertinho para nascer, vocês vão sentir uma vontade absurda de empurrar, de pôr esse bebê para fora, né? Isso é o período expulsivo. Tá? E cada bebê vai ter um tempo de nascer, cada mulher vai começar a se encontrar, às vezes na primeira se perde um pouco, na segunda se perde um pouco, e a cada contração que vem, vocês vão se identificando o que precisa fazer, né? E normalmente não é respirar fundo, prende o ar e empurra. Não, é respirar fundo, né, e faz a força lá no períneo, não é força de cocô, como muitas pessoas falam, é força na vagina, é força no períneo, e é nisso que a fisioterapia pode ajudar muito, assim, as mulheres, né, identificar, fazer essa força no local certo, para não ficar se desgastando. Então, a sensação de fazer cocô, na hora que o bebê está nascendo, ela existe, mas não é igual a força de cocô, é mais um relaxamento durante a contração, e essa vontade espontânea, involuntária de empurrar, do que você ficar fazendo força a hora que a equipe manda. Então, a força você faz durante a contração e no momento que você vai sentir vontade, que é durante a contração, e você vai empurrar durante todo o período que ela vai durar, que normalmente é 1 minuto, 1 minuto e 5 ali no segundos, ali no expulsivo, né? Passou a contração, descansa, respira e vai esperar a próxima. Não tem que ficar empurrando continuamente esse bebê, porque você vai só cansar e sem a ajuda da contração o bebê não nasce. Então precisa empurrar durante a contração e sem puxo dirigido, né? Então, assim, principalmente se você não está com analgesia, você vai sentir vontade de empurrar, vai ter a força que você precisa para empurrar, basta você confiar no seu corpo e acreditar ali que você consegue, tá? E quanto mais vertical você tiver na hora do nascimento, na hora da saída do bebê, melhor vai ser para você e para o seu bebezinho, tá? Bom, bastante informação, né? Pra gente falar em uma única oficina. E aí, não basta a gente ter um parto, uma gestação ali e um processo de parto super respeitoso, se a hora que esse bebezinho chega, eu não tenho um processo respeitoso, né? Então, o plano de parto, ele é para a mulher e ele também é para o bebê, tá? Então, esse bebê também precisa ser acolhido quando ele chega, né? E na nossa pesquisa fala, né, que os eventos que acontecem nesses momentos, gestação, nascimento, e pós-nascimento, os primeiros 1000 dias do bebê, vão impactar diretamente no bem-estar, na saúde dele. E o parto é um dos principais eventos, né? Então, como que eu quero ser recebido nesse mundo, né? A gente não consegue combinar com o bebê como que as coisas vão acontecer. O mundo para o bebê é um completo estranho. E
passar por um parto não é fácil nem para a mãe, nem para o bebezinho. Então, quanto mais acolhimento eu tiver, eu ter, né, eu proporcionar para essa mãe, para esse bebê, no momento do nascimento, melhor vai ser a experiência, né? Não tem coisa mais linda que eu acho, assim, quando estou atendendo um parto, no momento que a mãe recebe o bebê, aquele primeiro imprint, assim, sabe, do olhar dela, reconhecendo a cria ali, reconhecendo o bebê, pegar o bebê no colo. Então, assim, a primeira coisa que eu coloco aqui, né, que o bebê venha imediatamente para os meus braços. O bebê que nasce bem, com um bom Apgar, que a gente fala, que é uma boa notinha de nascimento, respirando, chorando, começando a ganhar cor, esse bebê não tem que sair de perto da mãe, esse bebê tem que ir diretamente para o colo da mãe, tá? Porque o bebê não é do pediatra, o bebê não é do médico, o bebê não é da equipe de enfermagem. O bebê nasceu, está bem, ele vai para o colo da mãe e deve ficar ali em contato pele a pele, né? Então, muitas maternidades têm até indicadores de contato pele a pele, então é uma coisa que eles têm feito bastante. Principalmente as maternidades públicas têm feito bastante, porque uma das solicitações dos hospitais que tem título de amigo da criança é a Golden Hour, né, a promoção do aleitamento materno, se vínculo na primeira hora de vida, né, e o primeiro passo para conseguir o sucesso da Golden Hour, que é essa hora de ouro, é esse bebê ir para o colo da mãe. Então, o bebê nasceu bem, chorando, começando a ganhar cor, colo da mãe, não tem que ir para o colo do pediatra, tá? Nenhum procedimento que precisa ser feito com o bebê, de avaliação, deve ser feito fora do colo da mãe, tá? Não existe nenhuma necessidade de procedimentos externos nessa primeira hora. Pesar, medir, vacinar, vai acontecer depois, não são emergências. Então, a primeira avaliação, se o bebê está tudo bem, acontece no colo da mãe, e o pediatra deve fazer isso no colo da mãe, tá? Então, ali colocar o bebezinho em contato pele a pele, não é pele a pano, pele camisola, é pele a pele mesmo, né? Tira o sutiã, abre a camisola e encosta o bebê quentinho, molhadinho, com aquele vernix ali, e isso, esses cheiros, esses hormônios, então o contato pele a pele vai fazer com que o bebê comece a estabilizar os seus dados vitais, né? A sua temperatura, o bebê, ele perde muito calor muito rápido, então a pele da mãe vai aquecer o bebezinho, né? Então a gente já seca o bebê, já põe ele com a mãe, vai começar a normalizar a temperatura, a normalizar os batimentos cardíacos, que ele sofre uma descarga de adrenalina muito grande no final do parto, então ele recebe essa adrenalina também através ali do cordão umbilical, e aí quando ele nasce ele vai se acalmando, se acalmando, se acalmando, e isso vai acontecendo ali de uma forma muito melhor no colo da mãe, né? Então o bebê é da mãe, o bebê não é do profissional, salvo em situações que o bebê não nasce bem, que daí precisa de atendimento imediato, daí sim pode ser levado para a sala do bebê e ser feito atendimento lá, tá? Mas tirando essa exceção, tudo deve acontecer no colo da mãe e já deve, inclusive, ser estimulado a amamentação dentro daquela primeira hora. Então, a primeira hora, o que o profissional tem que fazer? Cuidar do sangramento ali, para ver se está tudo ok, esperar a placenta sair, então a gente fala da assistência hands-off, que é tire as mãos, né? Então, eu observo essa mulher, monitoro para ver se tudo bem, se não está sangrando demais, se o bebê está bem, e eu deixo esse momento acontecer. Tá? Então, a gente precisa começar a criar essa cultura, e essa cultura ela só vai ser criada, só vai avançar quando as mulheres começarem a continuarem cada vez mais reivindicando esses direitos. E é a partir disso que muitas maternidades já estão avançando bastante nesses cuidados, nessas boas práticas de parto e nascimento que a gente fala, tá? Então, o bebê nasceu bem, ideal é que ele venha para o colo da mãe e fique ali por pelo menos 1 hora. Qualquer procedimento que não seja emergência deve ser postergado, tá? Que o cordão umbilical seja clampeado somente após parar de pulsar, ou pelo menos aguardar, depois que o bebê nasce, de 3 a 5 minutos para poder fazer o corte do cordão. Então, assim, cortar cordão não tem pressa nenhuma de cortar o cordão, tá? Nós orientamos que esse cordão seja cortado, clampeado mais tardiamente, porque o bebê ainda vai receber nutrientes extras nessas pulsadas, nesses minutos finais, que vai diminuir chances de anemia no primeiro ano de vida, isso é comprovado cientificamente, tá? Bebês que ficam ligados por mais tempo no cordão são bebês que têm menos risco de desenvolver anemia no primeiro ano de vida. Outra coisa melhora o fator de coagulação desses bebês que ficam também mais tempo clampeados, então diminui as chances de hemorragia neonatal, né, que é uma das
É uma das prevenções que a gente utiliza. Bebês fazem uso de vitamina K, até preventivamente, por conta dessa hemorragia que pode acontecer com o bebê, pelo corpo, enfim. E bebês que ficam ligados pelo cordão umbilical por mais tempo, ele tem uma melhor coagulação, melhor resposta de coagulação. Então, não tem por que cortar esse cordão imediatamente após o nascimento, né? Inclusive, em alguns países, o protocolo de reanimação neonatal, né, que é quando o bebê nasce parado, né, coraçãozinho parado, precisa de reanimação, muitos países fazem essa reanimação com o bebê ainda ligado no cordão da mãe, né? Porque ele vai continuar recebendo essa força, esse pulsar do cordão, que vai ajudar a manter a vida desse bebê e ajudar no processo de reanimação. Aqui no Brasil ainda não é assim que funciona, eu sei que já está tendo vários desenvolvimentos, já estão desenvolvendo esse assunto em protocolos que estão para chegar, né? Nós ainda utilizamos o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2016, mas tem um novo aí para sair, e que já está sendo discutido esses novos modelos. Mas ainda no Brasil a gente corta e vai fazer os procedimentos em outra sala, mas em muitos países já é mantido. Em casa, a gente só desliga esse bebê quando a placenta nasce. Então, é muito comum ver por aí nessas nossas páginas de parto em casa, o bebê nasceu, a placenta nasceu também, o bebê, foto do bebê ligado na placenta. Ou seja, só tem benefícios, né? A gente não precisa cortar esse cordão precocemente. E aqui você pode pôr quem que você corte o cordão. Então, assim, não é uma emergência, tudo tranquilo. O pai pode cortar o cordão, por exemplo. Você pode pedir para cortar o cordão, né? Tirar foto, fazer um agradecimento, fazer uma oração, porque é um momento especial, né? É um momento ali de despedida da placenta. A questão da aspiração, então, além desses procedimentos que sempre eram feitos com as mulheres de rotina, como raspar, depilar a mulher, fazer ocitocina, fazer episiotomia, os bebês também passavam por procedimentos de rotina, independente se tinha necessidade ou não, né? Um deles é a aspiração de rotina, né? Então, os bebês, que é o quê? É passar a sondinha no nariz do bebê, né? E aspirar, né? A sonda no nariz do bebê, né, a fazer essa aspiração, ela não tem necessidade, a não ser quando o bebê não está conseguindo respirar. Se o bebê está respirando, está chorando, está ficando rosa, significa que a via aérea dele está liberada, então ele não precisa de aspiração, né? Então o bebê ele só deve ser aspirado se for necessário, se tiver presença de mecônio, né, que é aquele primeiro cocô do bebê, que às vezes pode aparecer no parto, né, pode ser aspirado. Mas é só se realmente tiver indicação e não de rotina, tá bom? E nesse momento aqui, a gente já está falando dos cuidados com o bebê pós-nascimento, ou seja, todos os procedimentos feitos com o bebê, com exceção ali de casos de emergência, o pai ou acompanhante deve estar acompanhando esse bebê, tá? O bebê nunca fica sozinho. Os outros procedimentos, como teste do pezinho, às vezes exame de glicemia para bebê que não está mamando direito, vacina, injeção, todos eles, se possível, devem ser realizados com o bebê mamando, porque existe um estudo, então, um estudo canadense, que comprova que os bebês, eles sentem menos dor, né, quando ele está mamando no peito. Então, eu distraio a atenção desse bebê, quando ele está mamando, para poder fazer esses procedimentos. Então, é um cuidado muito mais humanizado, mais carinhoso que esse bebê, do que simplesmente pegar o bebezinho, encolher o bebezinho e fazer vacina, né, ou ficar furando o pezinho. Ele pode ser feito sempre mamando, né, de uma forma mais acolhedora para esse bebê. Tá? Então, todos os procedimentos que são dolorosos, tipo, que são esses furinhos, a teste do pezinho, que é um exame de direito da criança, obrigatório, pode ser feito com ele mamando, exame de glicemia, vacinas, demais injeções, vitamina K, tudo pode ser feito com o bebê no seu colo e mamando, tá? Algumas mães não conseguem ver esses procedimentos. Aí tudo bem, né? Mas para aquelas que é tranquilo, se possível, façam com o bebê no peito, tá? Às vezes não é tão fácil para a equipe, mas assim, a equipe tem que se ajustar, né? O que a gente quer ali é um bom cuidado para a mãe e para o bebê, tá bom? Que o meu bebê seja acompanhado o tempo todo por mim pelo acompanhante, então isso aqui é bem importante, tá? Nunca deixar o bebê sozinho, todos os procedimentos ir junto, até para ver se não está sendo feito procedimentos desnecessários ou que vocês não gostariam, tá? Que sempre seja pedido para vocês o consentimento para fazer cada procedimento com o bebê, né, que vocês autorizem, né, que o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno e que o uso de leite artificial só em última opção e com consentimento de vocês. Quem está no sistema público, né, quem está no SUS,
é um pouco mais difícil de ser ofertado leite artificial e fórmulas para essa criança, porque a maioria dos hospitais são hospitais amigos da criança e que o aleitamento materno é uma prioridade. E além de ser uma prioridade, todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado têm treinamento e conseguem estar, sim, auxiliando vocês da forma e quantas vezes forem necessárias para que vocês consigam alimentar o bebê de vocês com leite materno, né? Inclusive, em hospitais públicos não entra chupeta, nem mamadeira, nenhum tipo de bico, concha, que já são desnecessários mesmo em qualquer lugar. Nas maternidades públicas isso não entra, porque são coisas que atrapalham a amamentação, tá? Então, o leite materno, ele sempre vai ser o melhor alimento para o bebê. Existem algumas exceções de bebês que podem, mesmo com a amamentação, estar fazendo hipoglicemia, e aí a fórmula vai entrar como um tratamento para essa criança durante um período que ele precisar, e que, claro, nosso sistema tem para oferecer, tanto as privadas como as públicas, mas é como se fosse uma prescrição que o médico vai avaliar, vai prescrever, tá? E não é assim, se necessário, se o bebê chorou, a enfermagem vai lá e faz leite artificial. Não é assim. Primeiro tem que ser tentado o aleitamento materno e na ausência, se não conseguir, com muita dificuldade, o bebê não tá legal, pode ser feito o leite artificial como se fosse realmente um tratamento para esse bebê, até ele conseguir pegar melhor no peito, tá? Mas, assim, as taxas de amamentação dentro das maternidades públicas são muito altas, porque a equipe tem treinamento para isso, tem capacitação para isso e pode estar auxiliando vocês e também, é claro, tem que partir uma vontade da mãe de amamentar, isso é muito importante. As mães têm que ser respeitadas nesse desejo, têm que ser estimuladas a amamentarem, porque vai fazer bem para elas e para o bebê também, e tem que ter uma vontade, assim, uma boa vontade e determinação da mulher para amamentar, porque também não é fácil amamentar, né, é um outro processo, que na minha visão é mais difícil que o parto, muitas vezes, mas é um processo fundamental para a saúde do bebê e para a saúde de vocês também, né, então precisa também um querer da mulher e ali uma presença, uma vontade de fazer que isso dê certo, tá? Então não é leite artificial para qualquer motivo, só porque o bebê está chorando. O bebê vai chorar por várias formas, por vários motivos, né? Não só pela forma. O choro é a forma do bebê se comunicar, né? Então a gente tem que entender que nem sempre é a forma que ele quer. E é óbvio que às vezes o bebê está chorando, eu vou lá e faço a fórmula e o bebê apaga, né? Não porque é a melhor coisa, porque é melhor que leite materno, porque ela é mais pesada para o bebê, de difícil processamento no estômago do bebê, né? E ela dá uma chapadona no bebê, né? Como a gente comendo uma feijoada, assim, num dia de calor, no domingão bem calor, que você come e dá aquela moleza. Com a criança acontece a mesma coisa. Já o leite materno, ele é feito para o bebê, né? Ele é feito para a digestão do organismo do bebê, e por isso ela acontece de uma maneira mais fácil, mais tranquila. E o teu leite vai ter tudo que o bebê precisa, né? As calorias, os nutrientes, né? Gordura, enfim, tudo que ele precisa, tá? O nitrato de prata, usar ou não usar o colírio no bebê. Então, o que é o nitrato de prata? Todo bebê que passa pelo parto normal, as maternidades, como protocolo, fazem uso do nitrato de prata, que é aquele colírio no olhinho do bebê. Para que serve esse colírio? É para prevenir que o bebê tenha cegueira neonatal ali, por conta do contato, às vezes, com bactérias, como a clamídia e a gonorreia, tá? Esse colírio só deveria ser feito para mulheres que têm, para bebês de mães que têm clamídia ou que têm gonorreia, tá? Não são bactérias investigadas durante o pré-natal, né? Feito culturas específicas para elas. Com exceção da gonorreia, que ela é bem sintomática, quem tem sabe que tem, né? A clamídia, ela pode ser confundida com corrimento normal e às vezes até mesmo assintomática. E é por isso que muitas maternidades adotaram o uso do colírio. Mas se a mãe fizer uma cultura, um SWAB, né, para isso e testar negativo, ela pode sim se recusar a fazer o uso. E hoje as maternidades já estão bem mais tranquilas em relação a isso. Aí você assina um termo, né, de responsabilidade e não faz o uso do colírio. Para a clamídia, muitos estudos já mostram que o colírio de prata, ele não tem prevenido tanto assim, né, como antigamente. Então, muitas mães estão adotando a não realizar, mas a recomendação que eu faço se você de fato não quer,
e tem condições de fazer uma cultura ali, vai fazer uma cultura de GBS, por exemplo, que hoje no SUS já faz, tenta solicitar a cultura para ver se não tem desenvolvimento de clamídia também, né? Então, assim, eu não faria no meu bebê se eu não sei se eu tenho, né? Tipo, eu faria, né? Se eu achar que eu não sei se eu tenho ou não, eu faria. Mas se você sabe que você não tem, você pode se negar sim, porque isso não vai estar trazendo nenhum mal para o seu bebê, né? E era uma uma intervenção tão corriqueira de fazer, que às vezes mesmo os médicos faziam de cesárea, eles passavam por ele no olho do bebê, sem não ter nenhuma necessidade, né? Desculpa. Sendo que não tem nenhuma necessidade. Mas para as mulheres que têm parto, tem essas questões que é importante a gente considerar quando vai recusar ou não no trato de parto, né? E o colírio, ele é desconfortável, ele arde, ele dói, ele incomoda o bebê, pode fazer conjuntivite química, né? Mas eu não deixaria de fazer se eu não tenho certeza. Mas se você tem certeza, você pode sim se recusar, tá? Bom, aqui eu sempre coloco, então, para fechar, né, uma observação de que... É uma observação... Só um pouquinho, gente, que é uma gestante. Desculpa. Deixa eu falar aqui que eu já atendo. Então, assim, importante é o quê? A gente está ciente que o trabalho de parto ele pode evoluir de uma maneira inesperada, podendo necessitar de intervenção cirúrgica e que, se precisar de uma cirurgia cesariana, vocês também têm desejos em relação a essa cirurgia, né? Ter um acompanhante durante a cirurgia, que as solicitações em relação ao ambiente, os dados do bebê sejam descritos acima, sejam seguidos na medida do possível, né? Então, assim, não precisa ser uma sala gelada, pode fazer o contato pele a pele na cesariana, muitas maternidades estão adotando isso, tá? Então, dá para pedir, sim, para fazer um contato pele a pele na cesárea, o bebê nascendo bem. A sala de cesariana não precisa estar gelada, tá? Ela fica gelada para os profissionais, ela não precisa ser gelada. Então, se ela não estiver gelada, o bebê pode ficar ali junto com você. Fazer contato pele a pele, porque é super possível fazer contato pele a pele na cesariana também, então é muito importante isso para o bebê. E ficar com as mãos livres para pegar o bebê, né? Então, assim, muitos lugares ainda prendem a mão das mulheres, né, durante a cesariana, né? Às vezes para não se debater, para não cair eletrodos e tal. Então, às vezes o braço que está monitorizado, até durante o procedimento começar, a cirurgia começar, até ok, fica ali mais firme, vai ter a braçadeira da pressão, que vai estar ali controlando, né? Mas no momento que esse bebê nasce, que vem para vocês ali pelo pele a pele, às vezes por baixo mesmo do campo, esse braço pode estar totalmente livre, não precisa mais o braço estar amarrado como era antigamente, né? Amarrado dos dois lados da mulher, assim ficava presa na cama de cirurgia, então não precisa. Então, desejar que esses braços fiquem livres, vocês têm todo o direito de pedir isso, né? Só não encostar nos campos, porque os campos são estéreis, então não pode encostar nos campos realmente, né? Mas respeitando isso, dá sim para fazer contato pele a pele, dá sim para ficar com a mão livre, para segurar o seu bebê, dar um cheiro no bebê. Não precisa ser aquela cesárea que encosta rosto com rosto, tira uma foto e a criança sai, tá? Não precisa mais ser dessa forma, tá bom? Aqui embaixo vocês deixam um campo para colocar mais alguma coisa, tá? Que vocês queiram, que não tá aqui, que não contemplou, alguma coisa mais particular. Nome de vocês, nome do acompanhante, quem fez a orientação, tá? Isso aqui vocês podem pôr quando vocês fazem diretamente com o profissional. Pode pegar esse modelo, levar para um profissional da enfermagem, profissional que está fazendo o pré-natal com vocês, discutir com eles e pedir para eles confirmarem essas orientações, também pode, né? E no dia da maternidade, isso que é muito importante, levar 2 vias e pedir para quem recebeu vocês, seja a enfermagem, seja médico, estar ciente, isso quem pode fazer é o acompanhante, quero que vocês estejam cientes do plano de parto e recolher a assinatura deles, e uma cópia vai ficar com vocês, essa cópia assinada, tá? E entregam uma assinada para eles também, tá bom? Interromper aqui. Pessoal, todas essas recomendações não sou eu que tirei da minha prática, não sou eu que tirei da minha experiência de assistência ou porque eu acho melhor para as mães e para os bebês, tá? Tudo isso que foi falado aqui são orientações com bases em evidências científicas, são orientações com base nos protocolos que nós temos no nosso país, tá? Conitec, protocolo de boas práticas, enfim,
Porque o nosso sistema, ele já vem nessa construção de quanto menos intervenção para o parto, melhor, quanto mais individualizado esse cuidado, melhor, mais sucesso nesse parto, um parto mais prazeroso, um parto mais feliz para essa mãe e para esse bebê, né? Diminuição de intercorrências, diminuição de tempo de internamento. Então, tudo isso que eu falei hoje aqui para vocês, e é claro que bem brevemente, bem resumidamente, isso são coisas que já existem orientações lá de cima do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, estudos, evidências científicas. Então não sou nada que eu tirei porque acho mais legal, porque eu sei que é menos invasivo. Não, tudo isso tem base científica, tudo isso tem respaldo, tá? Bom, eu queria agora que quem puder abrir a câmera para a gente conversar, que abram suas câmeras. E se alguém tem dúvidas, eu estou aqui disponível para a gente ir conversando, tá? Eu sei que a gente já passou da hora, então também quem quiser sair, pode ficar à vontade para sair, mas quem quiser tirar dúvidas, eu vou ficar aqui por mais um tempo, tá bom? Alguém quer contribuir, conversar alguma coisa? Ju? Então, temos umas perguntas ali no bate-papo. Quer abrir ali só para... Tá, vamos ver onde é que a gente parou aqui. Acho que a próxima pergunta, Larine, era essa da Jade, que ela perguntou sobre tricotomia e enema. Os hospitais fazem por rotina? Preciso colocar no plano de parto que não quero? Olha, eu acho que você, eu falo assim, é sempre bom pecar pelo excesso, né? Então, assim, eu acho que dá para colocar, mas já não é uma prática realizada pelos profissionais. Às vezes, o que pode acontecer, vamos supor, está num parto, por algum motivo precisou ir para uma cesariana, e às vezes pode ter bastante pelo ali na região onde vai acontecer a incisão. Então, se realmente na região onde vai acontecer a incisão, não dá para ter pelo, e aí a equipe de enfermagem pode fazer ali na faixa, na região onde vai acontecer a cirurgia, mas é isso que é o que acontece, tá? São práticas antigas mesmo, mas às vezes dependendo do lugar que você for e do plantão, às vezes ainda pode ter um enrosco, mas já é bem incomum, tá? E tem muitas mulheres que eles querem pedir o enema, porque eu não quero evacuar. Então, assim, mesmo com o enema, vocês vão evacuar no parto, porque além da dor da contração, ainda vocês vão ter a dor de barriga, por conta causada pelo enema, né, pela lavagem, e vão evacuar sem controle durante o parto. Então, assim, não adianta fazer enema que não vai ajudar vocês, muito pelo contrário, vai atrapalhar, tá? Então, assim, pode colocar como modelo de prevenção, mas a maioria das maternidades já não fazem mais isso, tá? Aqui, fizeram uma vez, cheguei a chorar muita dor, na segunda eu pedi para não fazer, mas assim ele fez, tá? Olha assim, ó. Se você está num processo ali de parto que já foi examinada recentemente, você não quer ser examinada, ninguém pode examinar você à força, tá? Isso é violência. Então, você não pode ser examinada à força. Principalmente se, assim, acabou de ser examinada por um profissional, já sabe como está a evolução do parto, não é uma situação de emergência, mesmo se você não autorizar, não pode ser feito. Tá? Porque é uma violência, é teu corpo, entende? Então, assim, existe sim a necessidade de ser examinado durante o trabalho de parto para acompanhar a evolução, mas quando isso começa em excesso, de uma forma extremamente dolorosa, primeiro, você tem direito de pedir para trocar de profissional. Segundo, você não precisa aceitar toque toda hora, tá? Porque isso não tem evidência científica nenhuma. Muito pelo contrário, as evidências falam que quanto menos toque no trabalho de parto, melhor, tá? Já falei para o meu marido aqui na partolândia, se falarem que é cesárea, eu vou falar sim, então ele está bem orientado. Exatamente, é muita covardia você falar para a mulher que ela com muita dor, falar assim, você quer uma cesárea? Eu vou acabar com a sua dor, né? Ela vai grudar e você fala assim, pelo amor de Deus, até as mulheres que parem em casa com a gente pedem cesárea, porque é a dor falando, né? Então, assim, existe um limite que a gente que é profissional sabe bem, o que é o limite da mulher e que é a dor falando, né? Então, na maioria das vezes é a dor falando, porque às vezes o bebê tá nascendo e ela tá pedindo cesárea, tipo assim, eu não vou levar para uma cesárea com 8, 9 centímetros, quase nascendo, porque ela tá falando da cesárea, o bebê tá nascendo já, né? Muitas vezes acontece no privado, porque mais rápido, porque tem questão financeira envolvida,
envolvida, e aí mesmo com 8, 9 centímetros faz uma cesariana às vezes desnecessária, e aí a mulher fica assim, poxa, eu não queria uma cesárea, eu só queria um alívio daquela dor. E aí pode vir uma analgesia, se já tiver chegado no limite, enfim, né? Então muitas mulheres, a maioria pede cesariana, né? Mas é importante o acompanhante estar bem orientado que só com indicação clínica ou realmente se todas as outras medidas não deram certo, assim, né? E a gente também tem que respeitar a mulher. Ouvi dizer que a laceração está mais relacionada com a posição do que com o tamanho do bebê, e é assim mesmo? Exatamente. Então, assim, a laceração está mais associada a ficar fazendo a mulher fazer força o tempo inteiro fora de hora, ou seja, acelerando a saída da criança, né? E com a mulher deitada lacera mais, tem mais chances de lacerar, porque a mulher não tem controle do períneo ali do que ela está fazendo, né? Então, tudo que faça eu acelerar contra o processo fisiológico, salve questões da gravidade. Pôr na gravidade não é acelerar contra a fisiologia, é tipo ficar empurrando a mulher, cristeler, aquela manobra de cristeler que é empurrar a barriga da mulher. E isso é uma violência extrema e manobra de cristeler ela nunca pode ser feita, em hipótese alguma, tá? Que é quando empurra a barriga da mulher para fazer a neném nascer mais rápido. Isso, graças a Deus, é uma coisa proscrita, é vista como violência. Se alguma mulher passar por isso no parto, ela tem que fazer denúncia, onde competir ali, por conta que não ajuda no parto, só vai prejudicar a mulher. E aí, com certeza, fazem lacerações enormes, né? Já aconteceu comigo de eu estar atendendo uma mulher no banquinho, sentada ali no banquinho, né, de parto, que é tipo um banquinho meia-lua, assim, né? E o bebê tá ali coroando, quase nascendo, e apareceu um ser humano, assim, que nem sabia que estava acontecendo ali no parto, e fez assim na barriga da mulher que estava atendendo e saiu, e tipo, o bebê nasceu com tudo, e aí fez uma super laceração na mulher, e é claro que a gente foi atrás de todos os direitos que a mulher tinha, e é uma violência, enfim, né? É uma mutilação da mulher, então isso não pode acontecer. E sim, então bebês grandes não machucam mais, como às vezes a gente pensa, né? Bebês às vezes menores saem mais rapidinho, pode machucar um pouquinho mais. Mas também não é uma regra, tá? A maioria das mulheres, quando respeita esse momento bem com calma ali do final, sair bem com calma, a maioria não vai ter laceração ou são minúsculas lacerações, tá? Deixa eu ver aqui mais. Sim, ótimo tema. A amamentação é sempre um tema com muita informação e que todo mundo carece muito de informação de amamentação, a gente pode fazer também, tá? A questão de fazer as escolhas, né, Marcela? Exatamente. Então, às vezes, vocês fizeram escolhas em algum momento da vida guiada por aquilo que vocês tinham. E tá tudo bem. Aceitam, acolha esse processo. Se tiver a oportunidade de fazer diferente no próximo filho, faça, né? Eu sempre falo assim, não adianta a gente querer comer comida japonesa num restaurante mexicano que a gente não vai encontrar. Então, não adianta você seguir os mesmos passos e querer resultados diferentes que a gente não vai encontrar, né? A gente trabalha com pesquisa, sabe bem disso. E a mesma coisa se aplica ao parto. Então, às vezes, vocês fazem escolhas por aquilo de orientação que vocês tinham, pelo momento de vida que vocês estavam vivendo, pela rede de apoio que vocês tinham, né? Isso que o Cosmic oferece, essa rede de apoio de profissionais é uma coisa, nossa, assim, não consigo nem dimensionar a proporção de quanto isso é bom para as mulheres. Tem que aproveitar muitos profissionais, porque isso é uma rede de apoio que eu gostaria que todo mundo tivesse acesso, né? Então, às vezes a gente faz escolhas baseadas naquilo que a gente tem no momento, e tá tudo bem, a gente tem que acolher e passar para a próxima fase, né? Mas se tiver a oportunidade, quanto mais orientação a mulher tem, mais esse processo é prazeroso, mais ela busca o natural, mais ela busca, pelo menos, tentar esse parto, né? E até para as mulheres que estão aqui, que vão optar por cesariana, eu falo assim, mesmo que sanou todas as dúvidas e mesmo assim eu quero uma cesárea. Então eu falo assim, pelo menos, espera o bebê dar um sinal que está pronto, né? Porque bebês que nascem de cesariana agendada é um outro processo de nascimento e que isso também vai impactar, né, na chegada desse bebê, na vida desse bebê, na amamentação desse bebê, né? Principalmente os bebês que nascem de cesariana agendada. Então, assim, pelo menos espera o trabalho de parto acontecer, isso vai ser bom para o seu corpo, isso vai ser bom para o bebê, porque eu não consigo combinar com o bebê que ele vai nascer lá 5 de março às 10 horas da manhã. O bebê estava lá bem de boa, recebendo tudo pela placenta, numa paz, no delivery, e aí a gente, tira do nada esse bebê, e assim, a adaptação é outra, o estresse, enfim. Então, tudo que a gente puder fazer para essa criança chegar nesse mundo na hora certa, no momento certo, no momento dele, vai fazer toda a diferença na maternidade, na amamentação, no desenvolvimento desse bebê, né? E na saúde também de vocês enquanto gestantes ali, parturientes e puérperas posteriormente, né? Pós-parto, tá?
Que mais? Plano de parto é mesmo estratégia de empoderamento da mulher, garantindo seus direitos, desejos no momento do parto, no momento tão lindo da vida, né? Isso mesmo, plano de parto é uma ferramenta que eu adoro, sou apaixonada. E que, é claro, às vezes nem tudo pode sair como está no plano de parto, mas quanto mais firme vocês forem no momento do nascimento, quanto mais empoderadas estiverem, e o acompanhante também, a equipe já percebe que é uma gestante que está orientada daquele processo. E sabe que para a equipe também vai ser bom ter uma gestante orientada, porque é uma gestante que deixa fluir o parto de uma maneira mais gostosa, mais tranquila, e é bom para a equipe, é bom para o bebê, é bom para a mulher, é bom para o acompanhante, é bom para o sistema, é bom para tudo, né? Se é possível esperar o cordão pulsar para fazer o clampeamento da cesariana? Sim, é possível esperar pelo menos 1 minuto durante a cesariana, tá? Então, não precisa sair correndo com o bebê, não precisa sair correndo com esse fechamento, né? A mãe tá bem, o bebê também, o sangramento está controlado, pelo menos ali 1 minuto pode esperar esse cordão parar de pulsar, sim, não precisa ser um clampeamento imediato, tá? Só não consegue o pai cortar daí por conta dos campos estéreis e tudo mais, né? Mas sim, dá para esperar, não precisa ser essa coisa corrida, tá? Deixa eu ver aqui o que mais de perguntas. Até quando pode acontecer o contato pele a pele após cesariana? Normalmente o bebê vai para o berçário após avaliações. Ele pode permanecer no período pós-operatório, que dura aproximadamente 2 horas? Sim, o bebê pode ficar o tempo que for preciso. Como que acontece nas maternidades que já adotam isso, tá? O bebê nasceu, normalmente tá tudo certo ali, já é para ter... A sala é preparada, ou seja, a sala não é fria, tá? Eu sei que os policlínicas têm feito, o Bairro Novo fazia muito, maternidade de Pinhais, quase sempre eu trabalhei lá, as meninas conseguiam fazer também, então está no processo de implementação, que a gente ganhou isso no parto, agora estamos ganhando isso na cesárea, é um processo cultural, então ele é devagarzinho, né? Mas assim, a sala que vai receber o bebê, que está adaptada para fazer isso, a sala, primeiramente, eles não ligam o ar, então o bebê pode ficar lá dentro, porque a temperatura para o bebê ficar em torno de 23 a 26 graus, para o bebê poder ficar ali na sala, né? Porque o bebê perde temperatura muito rápido após o nascimento. Então tem que estar quentinho. Então o bebê nasceu, tá tudo bem, o pediatra pegou, o pediatra traz para a mãe vê o bebezinho ali, né? E no bercinho do lado, ele já dá uma olhadinha bem rápida e coloca o bebê em contato pele a pele, né? É dessa forma que as maternidades têm feito. O que seria o ideal ser feito? Que nasceu por baixo do campo mesmo que está aqui cobrindo a mãe, o obstetra já pode colocar ali, né? E a mãe ficar com o bebê ali durante todo o momento após o parto, tá? É muito mais difícil esse processo nas maternidades que a gente está conseguindo implantar, é muito mais devagar, né? Mas se pelo menos dá uma olhadinha, coisa rápida, dentro da própria sala e traz o bebê para a mãe, a gente já considera ali pelo menos esse pele a pele feito, né? E ele pode ficar de pelo menos 1 hora, tá? Deixa eu ver o que mais. Se tem algum procedimento no parto que o acompanhante tem que ser convidado a sair? Não, nenhum procedimento tira o acompanhante do parto. Para nós que somos profissionais, é bem difícil, muitas vezes, atender emergência com a família. Então, a gente tem uma orientação de não atender emergência com a família, né? Porque a família se desespera, porque, enfim, tem todo um contexto, né? Mas no parto em si, nenhum procedimento tem que ser pedido para se retirar. Ah, vou fazer um toque na sua mulher. Você tem que se retirar de forma alguma. Ah, vou fazer uma punção, vou fazer isso aqui. De forma alguma, a menos que a mulher queira que o acompanhante dela se retire. Aí é diferente. Mas a equipe não pode exigir que o acompanhante saia para fazer procedimento, tá? A não ser numa situação de real emergência, com o bebê ou com a mãe, porque daí é melhor para nós realmente atender a emergência sem a família junto. É melhor para nós e também é melhor para a família, né? Mas procedimentos que não se configuram ali um caráter de emergência, de forma alguma tem que ser retirado o acompanhante de perto da mulher, tá? A menos que ela queira. Mais alguma pergunta? Se deixar que eu vou até amanhã falando. Então, assim, eu sei que realmente nesse momento de pandemia, algumas maternidades estão adotando posturas diferentes. Eu sei que na hora do parto elas não podem proibir o acompanhante de estar junto.
O que eu recomendo para tentar ir para a maternidade o mais rápido possível? Ou seja, às vezes, a mulher vai para a maternidade trabalha de parto e a equipe não quer internar porque não está na hora e a mulher fica naquela insistência porque quer internar. A equipe sabe a hora de internar, né? E às vezes fica brava quando a equipe manda para casa. Se manda para casa, porque não está na hora realmente. Algumas mulheres vão ter a primeira fase latente, muito longas, né? E o meu conselho é internar o mais tarde possível. Então, esperar o parto começar bem, realmente, né? Esperar as contrações ritmarem bem. Porque se você chega na maternidade com 6, 7 centímetros, eles já não vão mais privar o acompanhante, sabe? Porque o bebê pode nascer mais rápido, pode demorar mais, então eles não vão privar. Agora, se você interna com 4, com 5, assim no começo, aí algumas maternidades estão pedindo para o acompanhante aguardar do lado de fora, né? E aí, quando estiver mais próximo do nascimento, entrar. Mas a minha recomendação é, leiam bastante, participem de palestras, se informem muito, que quanto mais vocês se informarem, mais tempo vocês conseguem passar no trabalho de parto em casa, né? Controlando as contrações, vendo se o bebê está mexendo, se não está perdendo líquido, para ir para a maternidade assim, bem mais adiantada para o parto, né? E quando você está lá com 4 centímetros e a equipe não quer internar, aproveite, não interne, porque ruim é quando eles internam nessa fase, que daí começam os procedimentos, intervenção, acelerar o parto, né? Então, se eles estão com 4, com 5, a gente não recomenda. A orientação que a gente tem da OMS é que essa internação seja feita ali a partir de 6 centímetros, né? A não ser quando a mulher já tem 2, 3 partos, que pode acontecer de uma forma bem mais rápida, mas principalmente primeiro bebê, né? Às vezes segundo bebê. Interna, sim, a partir de 6 centímetros. Antes disso, pede para ir para casa, porque às vezes pode parar o parto ainda, pode demorar mais, e daí você passa menos tempo sozinho na maternidade, tá? Deixa eu ver o que mais. Minha referência é Santa Cruz, mas tenho medo de precisar ir lá e ter que ficar sozinha. Nas privadas está mais tranquila essa questão do acompanhante, tá? No Santa Cruz, não estão bloqueando o acompanhante, tá? Nenhum momento do trabalho de parto. Até onde a orientação que nós temos até o presente momento, tá? Mais alguém? Ju, deixa eu te ver. Ju, Tabata. Eu queria agradecer toda a sua fala. Eu acho que eu aprendi muito. Eu não estou gestante, mas eu sei que a hora que tiver eu vou estar mais preparada depois dessa fala. E espero que as mães tenham aproveitado bastante. Eu sempre falo que se pelo menos não se convence, quando a gente conversa assim, desperta uma curiosidade a buscar mais. Não fiquem só na minha fala, né? Tem o Renascimento do Parto, é um filme que eu super indico, que são 3, se não me engano, ele tem por partes no YouTube, assim, se você for indo por partes, são 3 Renascimentos do Parto, 1, 2 e 3. O 2, ele vai falar mais sobre violência obstétrica mesmo, então tem que ter um pouco mais de estômago, eu acho super importante, mas tem que ter uma mente e saber filtrar ali as informações, para não também só com medo que o hospital vai só violentar, porque a ideia do hospital não é só violentar mulheres, nós temos profissionais e profissionais, né? Então não é para vocês ficarem cada vez mais com medo da maternidade, não, é para vocês se empoderarem cada vez mais, que se acontecer algo assim com vocês vão saber como agir. Então o hospital, ele não é um vilão, tá? Ele está ali para realmente proporcionar uma assistência de qualidade, mas que às vezes tem esses percalços que é bom a gente estar preparado. E o filme do Renascimento do Parto, ele mostra isso. Todos os tipos de parto, as cesarianas, mostra a violência obstétrica, mostra relatos das mulheres. Então, são filmes excelentes para vocês assistirem e se empoderarem. Muito obrigada, Lari. Fiquei super contente em acompanhar a oficina, aprendi muito contigo. Também não tô gestante ainda, mas no futuro pretendo, né? E, nossa, foi um aprendizado mesmo. Realmente muitas informações novas e super importantes, né? Coisas que às vezes a gente desconhece e acha que é normal de acontecer e, no fim das contas, não é nada normal. Não. A maioria das coisas que acontecem nos partos, independente se é privado, se é particular ou não, se é SUS ou não, então, assim, as maternidades públicas dão de 10 a 0 atendimento ao parto, isso é fato, tá? São muito mais preparados para trabalhar com parto, tem muito mais enfermeira atendendo parto, tem muito mais estrutura para parto. Então, a maternidade do SUS, eu sou cria de saúde do SUS, né? Então, eu sempre vou defender muito.
E se Deus quiser, em breve a gente vai ter essa maternidade como bairro novo aí pra gente. Vamos ter um centro de parto também no Hospital de Clínicas, que vai estar anexo, porque acho que a Vitor do Amaral não abre mais, eu acho, né, pelo que a gente tem ouvido. E cada vez mais o SUS está se organizando. Em Minas Gerais já tem parto domiciliar pelo SUS, para vocês terem uma ideia, para as mulheres que querem. Então, assim, cada vez mais a gente está conquistando aos pouquinhos e essas assistências boas, legais para as mulheres, né? E é isso, pessoal. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, tem o meu Instagram também, que é o Larine Melo. Lá, sempre que eu consigo, dou conta. Eu posto informações para vocês lá, tudo gratuito, tá bom? Eu já fiquei com várias ideias aqui, de amamentação, quando descobrir os sinais do corpo, quando é o momento de parir e mudar, ir efetivamente para o hospital. Tem muita coisa legal que a gente pode trabalhar. Tem muita. Eu tô aqui, só esperando o convite. Adoro falar. Eu já aguardo nosso contato aí, Larine, que muito em breve vamos entrar em contato novamente. Ah, não, eu já vou entrar pro Cosmic agora. Tô ansiosa pela próxima oficina. Sim, gente, adoro cuidar das mulheres, e adoro cuidar desses processos e ressignificar, né? Eu acho que parir, independente se você vai parir, se você vai ter uma cesariana, colocar uma vida no mundo é um ato político. Ser mulher é um ato político, e parir, principalmente para quem escolhe o parto normal, é um ato mais político ainda. E, novamente, nós mulheres lutando por coisas que já são nossos direitos garantidos pela Constituição, e a gente tem que fazer programas para garantir de novo esses direitos, e mesmo assim, às vezes, a gente tem que brigar no dia do direito, e, enfim, então parir é um ato político, né? E a forma como a gente conduz, que a gente olha para a nossa gestação, que a gente recebe essa criança, Travou aqui, não sei se foi só pra mim. Não, foi. Achei que tinha sido a minha internet que travou. Acho que foi pra ela lá. Eu achei que era minha. Ainda bem que foi no finalzinho, né? Deu tempo. Travou, né? Uhum. Agradeço todo mundo que ficou até o final. Acho que foi. E voltou. Tá voltando. Opa, travou de volta. E travou de vez. Eu acho que sim. Bem, queria deixar o agradecimento aqui novamente para a Larine. Eu acho que foi uma noite de muito aprendizado. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem não participa do Cosmic ainda, reforça o convite. Todo mundo que faz o pré-natal na Rede Mãe Curitibana está convidado a participar. E depois, no particular, a gente conversa e tira todas as dúvidas em relação ao projeto, e a Larine está aí de volta. Ainda bem que foi no final, né, Larine, que caiu. E travou. Travou novamente. Bem, acho que eu fecho por aqui. Boa noite, meninas. Obrigada por essa noite, e agradeço novamente a Larine. Boa noite, obrigada, Larine, pela participação. Obrigada a todos que participaram aqui também da oficina. Tchau, tchau.